Olá, pessoal. Estamos aqui nos estúdios do Locals. Can you give us the big camera, Justin? Yes. Estamos aqui de volta nos estúdios do Locals. Se vocês pensam que acabou, não acabou. A gente continua voltando para o estúdio do Locals. Aqui a gente se sente em casa. O Locals, que é uma subsidiária do Rumble, onde nós continuamos transmitindo o Paulo Figueiredo Show, mas você só consegue assistir pelo app, né? Porque o site do Locals continua fechado para brasileiros por conta das ordens do Alexandre de Moraes. Eles deram um basta e falaram, ó, Locals e Rumble vão fechar no Brasil, estão recorrendo às decisões no Brasil, e o CEO do Rumble, que é a empresa mãe, dona do Locals, inclusive foi gentil o suficiente para depor no Congresso dos Estados Unidos em favor do Brasil e para explicar para o Congresso americano, da perspectiva de uma empresa baseada nos Estados Unidos, as ilegalidades das ordens cometidas pelo Alexandre de Moraes. Então, sou muito grato a eles, ao Asaf, ao Chris Pavlovski, por estarem sempre tão preocupados com o Brasil, e eles estão perguntando quando é que a gente pode voltar para o Brasil, né? Quando é que o Moraes vai cair para a gente poder voltar para o Brasil? Quando é que a lei vai voltar a valer no Brasil? E em breve, a resposta é em breve, se Deus quiser. Eu estou aqui com uma pessoa muito especial, que muitos de vocês não conhecem, mas é uma figura bastante conhecida aqui nos Estados Unidos, meu querido amigo Mário Balaban. Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo. Muito obrigado, Mário, por ter vindo conversar aqui conosco. Mário, você já está nos Estados Unidos há quanto tempo, Mário? Me mudei para cá em 2007, para Nova York. Era jovem, fiz colegial em Nova York, fiz faculdade em Rhode Island, que é perto de Boston. Tem muitos brasileiros lá em Boston, como você sabe. Muitos portugueses também lá, por isso que muitos brasileiros foram para, pelo que eu entendo. Tem uma leva que foi para Massachusetts. Exato, muito grande. Porque já tinha portugueses lá e já era mais fácil com a língua, eu acho, para os brasileiros se acostumarem. Pelo que eu entendi, não sei se isso é verdade. Não, é verdade. E tem uma cidade em Massachusetts, não sei se você chegou a conhecer, que se chama Framingham. Eu sei o que é, eu acho que não sei se eu fui lá, mas eu já ouvi falar. É subúrbio de Boston, e você pode falar português na rua. Eu dei uma palestra lá no ano passado, esse ano eu vou voltar a Framingham, e você fala português na rua. E é legal que você olha e fala assim, caramba, é o povo brasileiro, mas que tá dando certo. Então você vê que o problema do Brasil não é bem o povo, se você der as condições, ele prospera. O problema é que Massachusetts, como você sabe, não é um estado muito bom aqui nos Estados Unidos, comparado ao resto, né? Comparado com o Brasil, é. Ah, claro. Não, eu tô falando assim, dentro dos Estados Unidos vota sempre nos democratas e tal, mas eu não sei como que é até... O governador é republicano atualmente. Não sei, eu já fui, mas é aquele, se for aquele daqueles rhinos, aqueles bem fraquinhos, né? Não é aqueles que brigam, aqueles lá que... Não é maga. Não. Esses caras não ganham nunca lá, nunca. O Mário tem uma história interessante, porque ele estava até me perguntando onde é que foi que a gente se conheceu mesmo. Aí eu estava lembrando para ele que já tem alguns anos, acho que 5 anos, e a gente se conheceu juntos indo para casa do Olavo de Carvalho. Né? Foi eu, você e o André. Exato. A gente junto pegamos aquela estrada de Nova York, a gente se encontrou na rua, muito prazer. Mário. Entra no carro, aí passamos, sei lá quantas horas, 3, 4 horas. É mais. Para Richmond é mais 5, 6, de Nova York 5, 6 horas, né? Não é rápido mesmo. E a gente batendo papo. Naquela época você já estava trabalhando no Veritas, não, né? Eu tenho que pensar, porque eu entrei no Veritas em 2019, final de 2019, fui no CPEC. Em 2019, no começo, né, em Washington, conheci o pessoal do Veritas lá, e eu comecei no Veritas em setembro de 2019, então, eu acho que é difícil saber, se eu fui com você em 2019, provavelmente não, mas se foi depois de 2019... Não, foi 2019. Então foi antes do Veritas. Antes do Veritas. Foi um pouquinho antes, que eu fui no final de Veritas. E foi muito... Para quem não sabe, para as pessoas que estão em casa e não sabem o que é o Veritas, o Project Veritas... durante muitos anos aqui nos Estados Unidos, foi a organização de jornalismo investigativo mais importante do país. Eles eram muito conhecidos, fundados pelo James O'Keefe, eram muito conhecidos por fazer reportagens investigativas que investigavam corrupção em agências públicas nos Estados Unidos, corrupção nas grandes empresas de tecnologia, nas Big Tech, na Big Pharma, muito forte. Eu não vou falar aqui sobre esse assunto, porque senão o YouTube não deixa a live. Esse é o assunto mais proibido do mundo. Sim. Você pode falar qualquer outra coisa, mas você não pode falar desse assunto. Mas
a investigação que o Veritas fez naquela companhia famosa por aquele procedimento que impede uma certa... que deveria impedir uma certa doença, a investigação foi uma investigação muito relevante. Facebook, né? O Ryan Hartwig, que foi o whistleblower, é professor, é um dos professores do Fim da América, tá lá. Então, para quem não sabe, o Veritas, até o ano passado, era a organização jornalística mais relevante dos Estados Unidos de investigação. Sim, e é engraçado que você fala tudo isso também, porque por muito tempo, né, eu já estou na política americana, eu já conheço o pessoal na política americana aqui, faz tempo. Eu fiz um estágio quando eu estava na faculdade, em 2015, em Washington, o pessoal chama Leadership Institute também. Sim, muito famoso, Leadership. Exato. Então por aí que eu conheci muita gente aqui, mas foi só em 2019 que eu entrei 100% na política, mas nessa época eu já... eu nunca, e até hoje eu sou assim, nunca procurei chamar atenção, quem eu sou, sabe? Eu sempre trabalhei mais... Bastidores. Pra mim mas quando você fala bastidores, assim, operar por trás, eu não tenho... não quero que as pessoas não saibam o que eu tô fazendo, não é isso. Claro, não é segredo. Não é segredo o que eu faço, tipo, tranquilo, mas eu também ao mesmo tempo não busco o holofote também. Mas foi... Quando você falou do Ryan Hartwig, ele começou a se envolver com o pessoal do Brasil, porque eu falo assim, Ryan, você tá falando sobre questão de censura no Facebook na América Latina, vai pra falar do Brasil, entendeu? Exato. Então sempre que eu conseguia, dentro do Veritas, lançar alguma coisa pelo Brasil, eu fazia isso Aliás, sempre. Tem 2 whistleblowers do Veritas, a Ebony Balder, a Ivory Hacker. Também coloquei ela com vocês, que eu apresentei vocês. Apresentei você e o Alan, foi no Texas, o CPAC em Dallas. Texas, isso. Foi lá que eu apresentei vocês para ela e ela também começou a... exatamente isso. Então eu sempre ia fazer o que eu podia. Várias apresentações. Aliás, outra apresentação importante que você fez, talvez ele venha até aí, passe aí, é o Matthew Tillman. Foi você que me apresentou. O Matthew Tillman, que ficou famoso no Brasil por falar do Brasil no Tucker Carlson antes de mim. Chegou várias vezes, o Matthew Tillman, que foi envolvido, foi detido pelo Alexandre de Moraes contigo, mas você não chegou a ser detido. Não, eu e o Matthew fomos no mesmo bar. Quem foi interrogado foi o Jason Miller e outra pessoa. O Matthew e eu, mesma coisa aconteceu com a gente. Essa é uma história interessante até para contar falar aqui, disso, né? Vamos retomar ela daqui a pouco. E hoje você está com a sua própria consultoria de mídia e PR e estratégia. Isso. E você está atendendo, inclusive, pelo que eu sei, o Conservative Caucus também. Sim, do Jim Pfaff, que tem... E o Steven Crowder também. E o Steven Crowder também. Então, quem me arrumou de ir pro Steven Crowder foi o Mário. Então, saibam que tem muita coisa que a gente no Brasil que a gente faz, que a gente deve ao Mário. Ou seja, Paulo, você faz tudo, você não sei o quê. Cara, não faria nada se eu não tivesse os meus amigos que vão me ajudando e abrindo portas e o trabalho de formiguinha. Mas eu tô te trazendo aqui, hoje especificamente, Mário, porque você é um dos poucos caras que está numa posição onde você conhece bastante de política brasileira e conhece de dentro a política americana. E o meu objetivo nesse papo aqui com você hoje é falar um pouco sobre como que essas duas coisas se conectam, porque estão muito mais conectadas do que as pessoas pensam, né? A gente vê as similaridades. O Brasil, os Estados Unidos foram lá e estavam quase que num teatro das tesouras do establishment, né, entre os democratas e os republicanos neocon, né, entre George Bush e Obama, né, uma política que, assim, muito parecida contra a população. E você vê no Brasil, a gente tinha Fernando Henrique, Lula, né, PSDB, PT. Aí os Estados Unidos vão lá e, elegem um cara completamente outsider, que era considerado uma piada, que apela para as massas do cidadão comum, para os trabalhadores braçais, para as pessoas do campo. Isso. Passam-se 2 anos, o Brasil elege também um trabalhador braçal, um cara que apela para a população, trabalhador braçal, para o trabalhador do campo, um cara que também era chacota, um azarão, também outsider da política tradicional, claro que com diferenças, mas aí você tem um mandato do Trump aqui nos Estados Unidos, o establishment faz tudo o que faz, uma eleição altamente contestada, vamos chamar assim, por falta de transparência. No Brasil, 2 anos depois, uma eleição altamente contestada por falta de transparência, o establishment inteiro, academia, quer dizer, universidades, Hollywood, né? No Brasil, a Globo, os artistas do Projac, as Anitas da vida, né?
o mercado financeiro, todo mundo se unindo contra o Lula, contra o Trump e contra o Bolsonaro. E aí você tem, depois disso, uma revolta popular nos Estados Unidos com vários indícios de fomento, né, de ter sido fomentada, e uma esquerda que usa isso para justificar a perseguição política e um expurgo de todos os patriotas. E aí no Brasil a gente 1 ano e 2 dias depois tem um fenômeno quase idêntico, com ainda outras semelhanças que eu também quero chamar a atenção, que são um movimento do QAnon nos Estados Unidos muito forte, as verdadeiras fake news. Sim. O Trump vai voltar, em novembro o Trump volta. Eu tive uma mulher que perdeu dinheiro apostando comigo, uma seguidora, que falou assim, eu aposto dinheiro com você, e eu falei assim, eu apostei, ela perdeu, naturalmente, e eu fiz ela doar o dinheiro para uma instituição de caridade da escolha dela. e assim, eu falei, o dinheiro mais fácil que da minha, eu nem mereço esse dinheiro. Certo. É muito difícil alguém não ver todos esses paralelos. E eu quero, nessa conversa aqui, nessa próxima hora e pouquinho, abordar um pouco desses 2 paralelos com você e situar a gente onde a gente está. Mas eu queria voltar um pouco no tempo, porque é relevante para o que a gente vai falar, para esse CPAC do Brasil. A gente vai ter um CPAC agora no Brasil de novo. Junho, né? Julho. Acho que é julho. Julho. Assim, e esse CPAC de 2021 foi em setembro. Quando eu fui em setembro, você foi, em Brasília. Setembro, acho que 4 de setembro. Para pegar o 7, para o dia 7 de setembro. Em Brasília. E aí, o CPAC Brasil, o CPAC, para quem não sabe, é o maior evento conservador do mundo. Ele é feito, acontece aqui nos Estados Unidos há muitos anos, desde a época do Reagan, uma coisa muito antiga, e ele tem uma versão brasileira. Vocês podem, inclusive, faço votos aí para dar força para o Eduardo Bolsonaro e para o Sérgio Santana, que são os organizadores. Entra aí, botar CPAC Brasil, você compra o seu convite, vale muito a pena. Mas eles fizeram a sua organização, e até o presidente Bolsonaro falou nesse ano, né, no CPAC, eles fizeram o CPAC Brasil em Brasília, e dentre os nomes internacionais que estavam para ir naquela história, eu acho que a gente pode contar um bastidor interessante aqui, dentro dos nomes internacionais estavam o Jason Miller, que tinha sido porta-voz do Donald Trump e hoje é um dos principais coordenadores de campanha dele, um assessor muito próximo do Donald Trump, que era CEO do Getter, né? Certo. E coisas que as pessoas não sabem é que naquele mesmo avião esteve o Donald Jr., o Donald Trump Jr., só que o avião deu chabu, lembra disso, dessa história? Eu tava no avião, não, como eu não vou esquecer. Não, eu posso contar até mais, assim, a experiência que eu passei, só pra você entender a loucura que foi aquela semana. Essa história é a história mais louca da minha vida, só pra vocês saberem. Eu já vi coisa maluca na minha vida, mas essa história... Engraçado, né? Que eu vim aqui de férias, eu morava em Nova York na época, eu vim pra Miami de férias em agosto, mandei mensagem pra você, Paulo. Eu falei assim, Paulo, eu tô aqui, vamos se encontrar. Você falou assim, não, o Eduardo Bolsonaro tá aqui, vamos jantar, vamos, beleza. E eu tava ficando na casa do Matthew Tierman, que, né, amigo meu, que você também mencionou. E o Matthew tava se encontrando com o Jason Miller aqui em Miami ao mesmo tempo, e falei assim, tal. Aí eu falei vou encontrar o Paulo e o Eduardo. Saiu pra jantar na casa do aí vocês fizeram café, aí vocês fizeram café da manhã. Lembra que vocês fizeram café da manhã, você, o Jason? Foi assim que você conheceu o Jason e o Eduardo, foi comigo. O outro cara que você conheceu, não, o Eduardo já conhecia, mas... Não. O Eduardo Bolsonaro? Não conhecia o Jason. O Eduardo não conhecia o Jason. Não. Opa. Não conhecia... Meu Deus do céu. O Eduardo não conhecia o Jason. Olha o que eu já fiz aqui, pelo amor de Deus. É água, tá tudo certo. Isso pra chamar atenção pra caneca do louco. Não, tomara que tenha uns views aí, bota uns views aí com isso. Mas foi isso mesmo. O Eduardo não conhecia. Essa é a rede da conspiração da direita. Não conhecia o Jason e foi por sorte. Não, e o Eduardo me perguntou: quem é Jason Miller? Exato. Eu falei: não, Eduardo, esse cara tem que ir nesse café da manhã. Eu falei: tem que ir.
Jason Miller é um cara fundamental para você conhecer. Exato. É um cara muito importante. O Eduardo foi... E foi por sorte, Por porque sorte, eu a gente vim de tava férias jantando, pra cá, exato. eu não sabia que o Eduardo tava aqui, até você me falar que o Eduardo tava Foi. aqui. Eu já conhecia o Eduardo, mas eu, obviamente, tinha mais contato com você. Sim. Você falou, tá bom. Aí eu também não conheci o Jason, só pra você saber. Eu também não conheci o Jason. Não, é verdade. Eu só conheci por causa que o Matthew fazia, eu tô com o Jason aqui. Aí eu fiz a ponte sem saber que o Eduardo tava aqui, sem saber que o Jason Foi. tava aqui. E eu nem fui nesse café da manhã também. Não foi, é verdade. Deixei vocês irem lá verdade. e eu fiquei de férias. Eu fiquei de férias, não queria fazer reunião de Você café da manhã. tava Tava de querendo férias, sair. tava na minha vida Tava aqui. solteiro, Então, querendo sair. exato, que tava na minha, então. Então aconteceu isso, né? Aí depois dessa reunião, o Jason chegou pra mim e falou assim: Mário, você entende muito do Brasil, obviamente você fez essa ponte, eu quero muito que você venha pro Brasil comigo pra me ajudar a promover o Gather, Sim. pra, né, que daqui um mês, foi em agosto, ele queria em setembro, Isso. pro CPAC. Pro CPAC. Falei assim, eu gostaria, mas eu tenho um trabalho, eu trabalho no Veritas, eu tô de férias nesse momento, agora, agosto, não sei se eu vou conseguir tirar outras férias daqui um mês, Exato. de novo, vamos ver. Mas os Veritas me deixou, beleza. Chega na semana de, olha isso, é mais louco que você já sabe. Não sei se você sabe de tudo isso. Nem eu sei se eu sei. Então, foi era uma quarta-feira, olha que eu lembro o detalhe de tão maluco que foi, eu lembro dos dias, tá? Era uma quarta-feira, no Veritas, lá no escritório em Nova York, a gente tá lançando uma bomba aquele dia. Era uma matéria sobre um professor comunista na Califórnia, falando que ele tinha 180 dias para tornar os alunos deles em revolucionários. Sim, eu lembro disso. Uma boa. E o cara tá usando, assim, uma camisa com foice e martelo, um professor de escola pública na Califórnia. Não, hoje não é surpresa. Não, mais o cara usando a camisa, assim, parecia um cartoon mesmo. É realmente, assim, uma coisa... você vê só num meme, um negócio desse. O cara, na vida real, era isso mesmo, tá? O cara falando isso... Não, e era foto Mao Tse Tung na aula, lembro foto de Stalin, sabe? Uma coisa que você vê num meme, num cartoon, assim, uma coisa... É esse cara. Então, bombou. O pessoal pensa que só tem no Brasil. Não, tem. Mas na Califórnia tá muito ruim lá. A situação da Califórnia é pior do que no Brasil. Porque eu explico muito isso no módulo 3 do meu curso Fim da América. Existe um foco muito grande na indoctrination, na doutrinação LGBTQ. Uhum. Então, tem um livro que eu cito, que é o Irreversible Damage. Essa mulher, ela já foi entrevistada, inclusive, pelo Jordan Peterson 2 vezes. Daqui a pouco eu lembro o nome dela. Eu até quero chamar ela para ser professora do curso, porque ela é muito boa. Abigail Schreier. Tá, não conheço. Muito boa. Tá. E ela explica como que as crianças, como que as escolas vão definindo para desensibilizar, que a gente chama de grooming, né? Certo. Desensibilizar as crianças. Para elas... Então, eu conto, por exemplo, aqui a história de que... Isso foi na Flórida. Na Flórida, minha filha, no K5, Jardim de Infância. K5 é o Kindergarten 5, 5 anos de idade. 5 anos de idade. Eu recebo um formulário da escola pública. Agora as minhas filhas só estudam... Foi o que fez eu tirá-la da escola pública. Não sabia disso. Chega um formulário para mim e fala assim, você quer opt-out, né? Optar para sair da aula de educação sexual? Aí eu falei assim... Mas isso antes do DeSantis assumir? Antes do DeSantis. Então agora deve ter mudado já. Mudou. Aí eu falei assim... Eu tinha acabado de escrever esse capítulo do curso. Aí eu falei assim... Não, deve ser um erro. Isso nem na Califórnia pode... Não é possível, 5 anos. Aí eu recebi um negócio da professora falando assim... Eu falei pra ela, olha, deve ser um engano. Minha filha tá no K5, ela não tá com 14 anos, ela tá com 5. Aí a professora falou, não, a educação sexual na rede pública começa aos 5 anos. Mas fica tranquilo, que não tem coisas explícitas. A gente explica tipos de famílias diferentes, se sentir confortável com o próprio corpo. Aí eu falei assim, caraca, vocês estão grooming as crianças descaradamente. Grooming, pra quem não sabe, é a gíria dos pedófilos de preparação, de aclimatação para o pedófilo poder abusar da criança. Né? Aquela coisa, é o tio dizendo, não, é normal, todo mundo faz isso, não sei o quê. Então, o grooming é isso. Isso foi na Flórida. Então, os pais, muitas vezes, não sabem
que Tem os que ficar em filhos estão cima. sofrendo isso. Tem que ficar em cima. Não tem. sabem, eles acham assim, não, isso é normal, eles estão ensinando só. Eu falo, não, eles estão grooming. É óbvio. Você que não sabe. É. Não, exato. Não, isso é um fato. Eu acho que deve ter mudado na Flórida agora com o DeSantis, né? O DeSantis passou uma lei, aí eles chamaram a lei de Don't Say Gay, que é para proibir ensinar qualquer tipo de educação sexual para uma criança de 8. Agora, nesse momento, essa minha filha que estava na quinta, tá no 9, tá no 4th grade. Ela é uma criança. Não tem nada que ensinar de educação sexual para ela. Mas nem isso a esquerda aceitava. Exato. 8 anos. Exato. 8 anos. Não, e aí eu tirei minha filha, elas estudam numa escola cristã privada. Sim. Porque até a escola privada também pode ter isso. Não, mas é uma escola cristã privada. Sim, não, exato. Mas eu tô falando, não é só porque você tá na privada que não aprende isso também. Não, cara, se você olhar o que acontece nas escolas privadas no Brasil, isso que eu tô falando. Eu fiz, a minha escola que eu fiz no Brasil é a Graded, a Escola Americana de Elite de São Paulo. E hoje eu vi umas coisas que tá acontecendo lá dentro, é uma piada que tá acontecendo na minha escola lá. Entendeu? Vergonha. Entendeu? E é uma escola mais cara da América Latina. Entendeu? É ridículo mesmo. Mas a gente estava contando, e aí você estava contando a história do Jason Miller. Aí então, você. Eu tava na Califórnia. Então, a gente tava trabalhando numa quarta noite para lançar essa matéria desse comunista na Califórnia, esse professor, falando só absurdo, assim, coisas mais insanas. Você consegue imaginar que o professor vai doutrinar uma criança? Ele falou. Não faltou uma pra esse cara, tá? Então, obviamente, a matéria foi uma bomba, viralizou, e ao mesmo tempo, naquela noite, teve o School Board Meeting, né, que é a reunião que os pais podem ir lá questionar a direção não só da escola, de quem manda na escola, mas de quem manda de todo o setor. O distrito escolar. Então, os pais lá entraram só com bomba e cacetada. Mesmo na Califórnia. Na Califórnia, não, os pais e minorias, não eram os pais. Sabe, veio eles falam afrodescendente, a gente pode falar negra aqui, né? Eu acho que preto é o termo correto agora. Nem eu sei qual que é. Eu vou falar o que for certo aí, vocês põem. Se alguém chamar a gente de racismo, eu vou chamar o Justin pra... O Justin é um negão. Ninguém sabe. Essa palavra que não pode. Negão pode. Pode essa? Pode, então tá, então tá vendo? Eu não sei. Eu tenho que aprender qual que pode e não pode. Paixão. Lembra? Você não pegou esse pagode? Mas, então. E não, exatamente. Os próprios pais lá que ditam as minorias, né, que a esquerda defende, eles que estavam com mais raiva de todos. Dos bairros pobres, da comunidade pobre lá eu acho que era em Sacramento, Califórnia, cidade de Sacramento. Sim. Que é onde fica a capital da Califórnia. A capital, muito de esquerda. Exato, onde fica o governo do estado da Califórnia, onde o governador mora, né? Então a gente lançou isso, uma bomba enorme. Então o que acontece? A gente trabalhava muito lá e ficava até tarde, e a gente nem via que horas que era. Pra caramba, a gente não via que horas era, não sabia nada. E aí a gente começou a receber, olha aqui que fica maluco. Começou a receber notificação no celular, assim, flash flood warning. Sabe, quando você recebe no seu celular, assim, enchente, salva. E a gente achando que era, sabe, aquelas encheção de saco e todo mundo esquece, vamos continuar trabalhando aqui. Aí um dos nossos colegas lá, tava muita gente, umas 20 pessoas ainda, trabalhando 10 horas da noite ainda, tá? Já era umas 10. A gente olhou lá fora, tava, assim, a água tava, sei lá, no mínimo, vai dizer, 1 metro já, de altura, na rua. Aí eu falei assim, não tem como a gente voltar pra casa hoje, impossível. Em Nova York. E aí a gente falou assim, vamos dormir no escritório aqui e dane-se. Aí a gente começou a ver que, na verdade, a água ia entrar dentro do escritório. Caramba. Então, a gente teve que... Eu de terno e tudo, eu tenho 1,90 m, a água tava na minha cintura, e eu saí quase que correndo na água com correnteza. Sabe, é muito assustador isso. Foi um furacão que tava acontecendo lá, o furacão Ida. Foi o Ida. Ida. O nosso escritório completamente foi pro brejo, perda total no escritório. Eu perdi laptop, tudo. A única coisa que eu salvei foi celular, carteira e chave. Só. O pessoal do Rio Grande do Sul se relaciona. Não, é exatamente o sentimento, tá? É muito assustador. É assustador. Eu acho que eu fiquei com febre aquela noite. Assim, eu não sabia como que funcionava desastre natural antes. Nunca passei. Mas agora, passando aquilo... É bom você se acostumar agora que você mora na Flórida. Não, eu saio daqui antes, bem antes, preparado. Eles avisam antes aqui, pelo menos. Mas eu consigo ver, porque um idoso, por exemplo, não aguenta o tranco que eu passei. Ele vai na água e acabou, vai embora. Entendeu? Você tem que ter um tranco mesmo pra andar naquilo ali. Não é caminhada, não. É força. E aí, tá bom. E aí eu passei isso, e a minha viagem pro Brasil era 2 dias depois
assim, menos de 48 horas depois. Falei assim, eu não sei se eu consigo, depois eu não tava dormindo a semana toda preparando essa matéria, então eu tava exausto, trabalhando nesses horários, todo dia, a semana, já era quarta. As pessoas vão entender porque você tá contando essa história, porque ela termina com o Alexandre de Moraes prendendo no aeroporto o braço direito do Donald Trump. Então, eu já falei assim, puta, eu não acho que eu vou conseguir ir. Aí o pessoal assim, não, você vai de qualquer jeito, não tem como... Então, beleza. Aí a gente vai, tô exausto, não tenho dormido a semana toda, chego no aeroporto em Nova York, pego um voo, jato, era um jato lá que a empresa conseguiu, e porque nem você falou, a gente parou aqui na Flórida primeiro. Eu encontrei vocês no aeroporto, a gente ficou junto lá na sala, Exato. na salinha. Agora eu lembrei, também tinha esquecido eu fiquei com disso. vocês no aeroporto, até o embarque, fui até o avião com vocês. Eu esqueci disso. Agora, que era um avião particular. Sim. Eu esqueci disso, tá vendo? Eu viajei tanto que eu já... Calma lá, você, o Jason... Você tá certo, eu sei. Outro amigo nosso que eu não quero falar porque... Eu sei. Ele não vai querer falar o nome dele. Sim. E o Matt. Exato. E aí o piloto chegou na gente e falou assim, ó, a gente pousou com o avião aqui, mas a gente tá tendo uns problemas técnicos aqui, vamos ver se daqui uma hora a gente conserta, se a gente sai. Porque a gente tinha que chegar no CPEC próximo dia já, no Brasil. Aí chamaram o Dom Júnior. Aí o Dom Júnior já tava lá, ele ficou lá, e o cara voltou depois, uma hora, e falou assim, não vai sair esse voo hoje. Simplesmente se arranjem. O Don Jr., obviamente, vai ficar esperando, o cara, né? O Don Jr. foi embora. Ele acabou não indo pro Brasil. Não foi pro Brasil, e eu, o Jason e o Matt, a gente dormiu lá no saguão, lá do... Foi, naquela salinha mais 3 horas só de sono de novo, mas adiciona aí 5 dias sem dormir direito. Foi babando no avião. Não, e aí, entra no avião próximo dia de manhã, já correndo, eu tô com tanta adrenalina no meu corpo, tudo que eu vou passar, o que eu já passei essa semana, o que tá acontecendo agora. Assim, eu não dormi no voo. Eu não dormi no voo pra Brasília. Não dormi nada. Não consegui. Adrenalina pura, correndo. Cheguei lá, correndo direto do avião pro evento, que a gente chegou atrasado, não foi pro hotel, não foi direto pro evento, se trocou no avião, correndo pro evento. Eu e o Matt fizemos um discurso sobre o Veritas no CPEC, a gente fez um discurso sobre o Veritas no CPEC. Foi. E o Jason ainda fez um evento pós-CPEC, que foi até tarde, então a gente fez isso. Foi, a festa. E eu cheguei, festa do Getter. E eu cheguei no Eduardo, né, eu vi o Eduardo lá, que o Jair, o presidente, já tinha discursado quando a gente chegou lá, ele chegou tarde. E você chegou aí encontrar o Jair? Não no evento. Então, não, no Palácio. Então, por quê? Então, vou chegar. Eu cheguei no Eduardo, no evento, que ele ainda tava lá, falei assim, Eduardo, eu nunca tinha conhecido o Jair, eu nunca tinha conhecido pessoalmente. Assim, e na época você era um puta bolsonarista, hoje você é moderado. Moderado. Na época você era bolsonarista xiita. Sempre foi. Mas eu cheguei no Eduardo e falei assim, eu quero muito conhecer seu pai, né, eu tô aqui em Brasília, né, eu fui pra Brasília uma vez só. Eu era quase um tucano comparado com você. Exato, isso é verdade. Continua sendo. Fala isso pra Folha de São Paulo, que eles dizem que eu sou bolsonarista. Só vem Paulo ainda bem que eles não me conhecem. O blogueiro bolsonarista Paulo Figueiredo. Pô, se você souber, o Mário acha que eu sou tucano. Agora eu tô pensando... então, a única vez que eu tinha ido pra Brasília antes foi pra... Eu era tão bolsonarista que eu fui pra Brasília pra posse do Bolsonaro em 2019. Eu vim de Nova York pra Brasília pra passar o ano novo em Brasília pra acompanhar a posse, pra você entender o nível, tá? Então, a segunda... eu tô falando. Então... Aí eu fui pra... Eu tava em Brasília agora, né? Quando o Eduardo, em 2021, setembro de 2021, falei assim, eu nunca conheci seu pai, eu tô aqui, como que a gente faz? O Eduardo falou assim, ó, a agenda do meu pai, eu acho que vai ter que ser amanhã cedo, eu consigo marcar pra vocês. Eu juro que eu falei isso, eu falei, Eduardo, eu não dormi, faz uns 6 dias, cara, que eu não tô dormindo, eu preciso, assim, poder dormir. Será que não dá pra ser à tarde, assim? Mudar a agenda do presidente pro Mário tirar uma soneca. Eduardo falou assim, ou é amanhã cedo ou não vai rolar aqui, cara, não tem tempo. Meu pai é o presidente, falou assim, então vai ter que ser isso, então vamos. De novo, não dormi nada, chega lá, eu sei muito engraçado, né? Chega lá no Palácio do Alvorada, eu achando que a gente tava indo no Planalto, né, que tem um Planalto Alvorada, todo mundo de terno, final de semana, eu não me toquei, eu tava só, não tinha a menor ideia, eu, Jason, Matt, todo mundo de terno vestido, terno com quente Bolsonaro. Pra caramba em Brasília, quente pra caramba, chega lá no Alvorada, o Eduardo levou a gente. Bolsonaro, de chinelo. Não, descalço. Descalço, de shorts, camisa do Goiás. Camisa do Goiás. Eu ia falar que era algum time de futebol. Palmeiras, eu ia estar Palmeiras. No Goiás, shorts branco,
Parecia que eu tava de uniforme do Goiás jogando futebol sabe, de campinho, sabe? É isso que parecia, um jogador de final de semana de futebol. Eu falo isso para as pessoas não acreditam. Não, é verdade, eu vi isso. Um amigo meu falou, pô, eu fui convidado para jantar com o Bolsonaro e tal. Aí eu falei assim, onde é? Não, vou jantar no Palácio com ele. Eu falei, pô, que bacana. Eu falei, porra, passa em algum lugar antes pra você comer. Aí ele, por quê? Eu falei, acho que você não vai gostar muito da comida. Chegou lá, a comida era miojo. Não tô de sacanagem, não tô falando sério. Era miojo. E ele falou assim, eu achei que você tava me zoando. Eu falei, não, é sério. Aí você contrasta isso, olha essa notícia que eu tava até anotando para jogar no Paulo Figueiredo Show dessa semana. Você contrasta isso com essa notícia aqui da Folha de São Paulo. Toffoli gasta 100 mil do STF com diárias de um segurança em Londres e Madrid. E a lagosta? Não tem lagosta aí? Não tem nenhuma tem lagosta? A famosa lagosta, né? O Supremo diz que contratar segurança no exterior é mais caro. 100 mil! 100 mil! E esses são os ditos comunistas que se importam com os pobres, não é? Exato. Não Aí é o esses Bolsonaro caras. responde... E o fascista, Cristiano, o café capitalista, da manhã. Cristiano, o fascista... café da manhã de vocês, pão e leite condensado. Não, o fascista, capitalista, opressor é o miojo, e o comunista paz e amor pelos pobres, é isso. É assim que funciona, né? Eu vou falar com você especificamente sobre a eleição Biden-Trump, mas não sei se você viu um tweet do Biden onde o Trump fala que vai levar vai com o próprio avião, etc, e o Biden fala assim, eu também vou com o meu próprio avião. Que é do povo. Que eu pretendo manter pelos próximos 4 anos. Só que o avião dele... Não é dele. Não é do dele. povo. O do Trump é o 747 dele. É do povo o avião do presidencial. Exato. Aí eu comentei lá no Biden, seu velho senil, quem tá pagando o teu avião sou eu. O do Trump não sou eu. Exato. Mas então... Chegou lá. Chegamos lá. Bolsonaro, assim, no telefone... Né, os americanos não entendem o que ele tá falando, eu tava falando as dele lá, falando como você imagina o Bolsonaro falando, tá? Exatamente assim. Eu sentei do lado, o Bolsonaro aqui, eu sentado do lado do Jason, eu tava no meio do Jason e do Jair, tá? Aí numa mesa redonda lá do lado da piscina, na piscina lá do Alvorada, ele continuou no telefone, mesmo a gente sentado lá, e continuou falando, sabe, não parou. Terminou a conversa de, né, olha, quem quer não conhece a gente, o Eduardo apresenta, esses são os americanos, esses são esses caras. E aí o Jason começa, você conhece o Jason, ele é muito formal, ele é business, mentalidade, fazer negócio. Quando ele não conhece, ele é muito formal. Mas ele é uma pessoa séria mesmo, no geral. Não, ele é gente boa, fina, zoado, engraçado. Mas ele é uma pessoa, ele consegue ser bem sério também. Ele consegue, ele é um cara sério. Exato, ele é profissional. Mas ele é engraçado, gente boa, gente fina, engraçado. Mas, quando ele tá em modo negócios... conversando com o presidente. É muito sério. Então ele faz um jeito, né, eu falando e eu traduzindo, eu que traduzi a conversa. Pro Jason falando e o Bolsonaro respondendo, mas no começo do Bolsonaro, ele não estava muito interessado, você conhece, sabe? Ele não estava muito engajado. Pessoas. Duas coisas que dá para depreender dessa história que eu acho interessante para ilustrar a política brasileira e conexão com os Estados Unidos. A primeira delas neste ponto, o Bolsonaro é totalmente diferente do Trump. Eu conheci os dois na informalidade e o Trump você ia chegar e ele está de terno e gravata no sábado. Fato. Ou então com a roupinha dele de jogar golfe no Mar-a-Lago. Sim. No Trump National. Sim. Tá? Das duas, uma. Eu nunca vi. Nunca encontrei o Trump. Nunca vi com a camisa do futebol americano de basquete? Eu nunca vi o Trump que ele não estivesse ou de terno ou de roupa de golfe. De todas as vezes que eu imagino. Então, é o que você vê dele. Exato. Ele é um cara, ele é um bilionáriozão que vive vida de bilionário. Apesar de não ser fresco e dos filhos serem simples. Né? Eu conto uma outra história, que é uma história real, que pode chocar com os brasileiros, pode chocar os brasileiros, mas eu saí para jantar uma vez com o Donald Jr., só eu e ele. Saímos para jantar num restaurante em Nova York. Aí sentamos na mesa e tal, porra, puta restaurante, ele foi super... Isso foi antes do Trump ser presidente, depois? Durante a campanha de 2016. Caramba, tá. Então a gente sentou junto, a campanha tava rolando. E a gente sentou junto e tal, aí, pedi uma comida, ele foi muito bem tratado no restaurante. Eles em Nova York tinham muita moral, né? Claro. Antes do pai ser presidente, agora eles são odiados. Certo. Mas eles tinham muita moral. Chegou no restaurante, Don Júnior, não sei o que, aquela comida toda. Aí terminou a coisa de comer, e você que é um brasileiro americanizado e americano, você sabe o seguinte, o brasileiro, ele tem esse negócio de não pedir para levar a comida para casa, né? Uma coisa meio feia, parece que é uma coisa de uma pobreza e tal.
E a gente pediu a comida e sobrou comida, porque era comida pra cacete. Aí eu vi o Dom Júnior cortando um pedaçozinho de um steak, botando numa caixinha pra levar, não sei o quê. Aí eu falei, o que que é isso? É meu almoço de amanhã. Caramba, Então o que cara, coisa. porra, pé no chão, Engraçado. não desperdiçando nada. Nossa, impressionante. Então, Não sabia. eles são muito simples, cara. Que legal. Tem outras histórias de simplicidade deles que são muito bacanas. Aham. Mas a outra coisa que... Então, o Jair Simplão, o cara que Sim. é autêntico, é aquilo que ele Isso, transparece. fato. E é por isso que o povo ama. Tem como não gostar pessoalmente de Jair Não, é Bolsonaro? impossível. Impossível. Não, é porque você tem que ser uma pessoa muito tosca, eu acho, pra achar que o... Não, ele acha que o Bolsonaro é tosco, né? Ou não, Mas ou você é muito elitizado. elitizado. E você olha Que eu esse acho que eu troço- vejo isso como uma tosco. Eu acho isso É, tosco é pra caramba. Apesar de você ser paulista. Eu conheço essas pessoas. Eu não te falei que eu fiz a Graded? Eu conheço. Você acha que eu não conheço esses Claro. caras? É por isso que eu conheço que eu não gosto, pô. Exato, É porque eu conheço que eu não gosto deles. Mas Entendeu? você conhece o presidente Bolsonaro, a figura pessoal dele é impossível de não gostar. Uhum. Né? Não, E é muito exato. autêntico. Exato. Ele te mostra se ele gosta de você ou não. Porque nessa reunião com o Jason, ele tava meio desinteressado. Aí É o o Jason, segundo ponto. Aí o Jason começou a falar, né, do Trump e falou assim: ó, só pra você saber, presidente Bolsonaro, antes de eu vir pra cá, eu tive uma reunião com o presidente Trump, ele queria que eu te falasse que você é o melhor amigo dele do mundo. É. Aí ele falou isso, aí o Bolsonaro aí já abriu aquele sorriso, agora eu quero conversar, vamos falar disso, vamos falar dos Estados Unidos. Aí ele adorou. E Ele adorou essa daí. eu já testemunhei várias vezes o carinho do Trump com o Bolsonaro. Já vi a relação dos dois se encontrando, já testemunhei ligações. Em outro evento que eu tava, falei, o presidente Bolsonaro tá aqui, o Trump, eu quero falar com ele, botou no telefone, sempre muito agradável, muito próximo. E eu vou dizer mais, agora nesse último CPAC, eu estava com o Eduardo ajudando ele no discurso que ele ia falar, na palestra Sim. que ele ia falar. Ele falou entre o Milley e o Trump. Eu vi isso, sim. Né? Foi entre o Milley e o Trump. E aí tocou o meu telefone, era o Jason. O Jason falou, onde é que você tá? Aí eu falei assim, eu tô aqui no Silver Lounge, escrevendo aqui com o Eduardo o discurso dele. Aí o Jason falou assim, o presidente quer ver vocês dois. E aí nisso eu saio do Silver Lounge e tem uma fila gigantesca de general, não sei o que, político, deputado, todo mundo para ver o Trump. Aí o Jason puxa a gente pelo braço, leva a gente por trás de uma porta, entra na porta e o Trump tá esperando a gente. Aí o Trump entra, fala com a gente, ele olha assim, imediatamente, primeira coisa que ele olha pro Eduardo e fala assim, como é que tá o seu pai? Eu quero saber como é que tá o seu pai. Aí o Eduardo falou, olha, presidente, o meu pai, de saúde, ele tá bem, ele não estava nem hospitalizado, acho que o Bolsonaro teve alta hoje. Mas ele não estava hospitalizado, ele falou, de saúde ele tá bem e tal, mas ele tá apreensivo, porque a perseguição em cima dele tá muito grande. E aí eu não posso dizer o que o Trump disse, porque eu acho que seria uma inconfidência. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, ele prometeu fazer disso um problema dele, se ele for eleito. O Jason também acho que se sente da mesma forma. Aí eu quero que você conte a história do Jason, como é que a coisa acabou. Mas o meu ponto na história do encontro de vocês era que o Bolsonaro dava muito pouca importância para a política externa, etc. Ele se dava bem com o Trump, mas não era uma coisa que interessava, ele era muito focado no Brasil. Agora me parece que ele tá vendo quanto é importante a política americana para influenciar a política brasileira. Sim. E eu acho, Mário, eu quero que você termine de contar a história, mas é importante fazer essa conexão. Eu acho que o brasileiro, principalmente os patriotas brasileiros, as pessoas que são preocupadas com a política brasileira, elas estão tendo a oportunidade agora de perceber que saber o que está acontecendo na política americana é fundamental, porque a política americana deságua na política brasileira. Não existiria Alexandre de Moraes sem o suporte dos americanos. Não existiria Lula se não houvesse Biden. Então, essa coisa da gente pensar só no nosso país, eu brinco sempre que é como se tivesse faltado luz, tivesse tendo um apagão no Brasil, tivesse faltando luz, e as pessoas fossem ficar tentando trocar o fusível de casa. Mas, na verdade, está faltando luz na cidade inteira, está tendo um blackout. Então não importa quantos fusíveis você trocar, não importa o que você refaça na instalação da tua casa, que o problema é internacional. E eu tô falando isso porque
muitos dos problemas que a gente passou no Brasil não teriam acontecido se houvesse essa tensão com a política americana. A forma como o Bolsonaro lidou com os Estados Unidos não foi a melhor forma possível porque ele não dava atenção. As redes não foram construídas. Os 8 de janeiro não teria acontecido se a gente tivesse se precavido, se a população tivesse conhecimento do que aconteceu no 6 de janeiro. Então, essa conexão, esse entendimento é fundamental. Hoje, não há mais nenhum aspecto da sua vida, da escola dos seus filhos, dos filmes que você assiste, dos conselhos médicos que você recebe, da forma como você exerce a sua profissão, da forma como você faz os seus investimentos financeiros, da forma como você planeja o seu futuro, sem você entender como que o Brasil se coloca dentro do mercado internacional. Quando eu criei esse curso Fim da América e do Mundo Como Conhecemos, foi em 2021. Né? Eu comecei a escrever o curso em 2020, e em 2021, que foi o primeiro ano do governo Biden, foi quando eu fiz a primeira turma, fiz em março de 2021, se eu não me engano. Eu fiz justamente com essa mentalidade, falando o seguinte, olha, se a América ruir, o mundo inteiro vai ruir junto. E as pessoas pensam assim, você está projetando o fim da América? Eu falo assim, não. A América, como nós conhecíamos, já acabou. As universidades americanas que eram renomadas, onde você estudou, onde eu tive passagem, onde eram as grandes formadoras, acabaram, se tornaram hoje, a gente está vendo os protestos, o que está acontecendo com as universidades americanas. Hollywood, fundada pelos judeus conservadores americanos saindo de Nova York, um anto de esquerdista hoje, a Disney, de um grande conservador, com valores conservadores, anticomunista, hoje é uma empresa... E o J. Edgar Hoover, do FBI? O que é o FBI hoje? Comparado com o J. Edgar Hoover. O que o J. Edgar Hoover, mesmo que ele tinha os problemas dele, tinha. Óbvio, mas imagina, ele era um anticomunista de carteirinha, cara do FBI. E hoje o Deep State, né, dos agentes do Deep State conspirando contra o Trump, trabalhando com o TSE. Então a gente começa ajudando o Lula. Imagina uma agência americana ajudando o Lula na Guerra Fria. Exato. Imagina isso. Então a gente vê que a América que a gente conhecia, o jornalismo americano, o que já foi o New York Times, o que já foi a CNN e o que são hoje em dia. A gente vai olhando todos os aspectos, quando você imagina os Estados Unidos, você fala assim, grandes. E isso que, esses valores, né, a CNN inspirou todas as redes de televisão de notícias. Sim. É o 24-hour News, a noticiário 24 horas, que não tinha inovador, e era imparcial. Aí a Fox era bem nasceu imparcial. Também, né? A Fox aí nasceu a Fox. Aí nasceu a MSNBC para contrapor a Fox. Para contrapor. Então, as coisas boas que a América exportou, hoje a América é exportadora de ideias ruins. Uhum. Mas sabe o que eu vou falar? O New York Times, mesmo que ele, obviamente, hoje é muito pior, tem um histórico horrível também. O Walter Durant, né? Então tem umas coisas que já vêm, assim, já estavam dando sinais ruins no passado. Eu sempre explico o seguinte, assim como o Hollywood, por exemplo, tinha infiltração dos comunistas na década de 50. No Departamento de Estado americano também, claro. no Roosevelt e com o Truman. Exato. A KGB, não era KGB ainda, mas era os soviéticos já estavam dentro do governo americano. Totalmente. Os assessores mais próximos do Roosevelt eram agentes comunistas. Exato. Então já tinha problemas aí. Claro, e isso que o Roosevelt também fazia, ele tinha no começo, com o Mussolini, ele defendia umas ideias fascistas lá. Claro, até pelo assessoramento. O próprio Woodrow Wilson, que era o presidente nos anos... Totalmente entendeu? Mas, exato. Então, assim, mesmo com tudo isso, os Estados Unidos já tinha algumas, mas não chegou aos pés do que é hoje. Não chegou aos pés. É uma consequência. Uma das coisas que o formato do curso é que eu sempre explico assim, como que a América se tornou grande e o que ela exportou para o mundo e por que a nossa civilização é do jeito que é, que a gente acha que o Brasil que inventou as coisas. Não foi. Quase tudo que a gente dá valor institucionalmente, como valor democrático, etc., vem daqui. E aí eu explico como começou a acontecer esse declínio pela infiltração de agentes comunistas soviéticos na década de 30, 40, 50, 60, 70, até os chineses começarem a tomar esse espaço hoje. A quantidade de agente chinês infiltrado ou gente recebendo dinheiro da China. Exato, esse que é o negócio. Que eu ainda acho que os soviéticos, os russos, são muito mais fortes na questão de espionagem, de questão de infiltração do que os chineses. Só que os chineses são melhores na grana. Exato. Que eles têm. Exato.
Exato. A China hoje é muito mais rica do que a União Soviética jamais foi. Jamais. Então, mas o que eu penso também na questão dos Estados Unidos é que eu acho que sempre teve gente ruim já em lugares, em posições de poder nos Estados Unidos. O motivo que essas pessoas, né, ruins, que estão no poder americano, né, não só no governo, mas na mídia, tudo, é porque a esquerda, com o trabalho que o Olavo falava, de décadas, eles começaram a mudar a cultura americana, Isso. então facilitou os caras fazerem as coisas mais aberto. Você conhece um livro chamado The Naked Communist? Claro, Clarence Carlson, que saiu nos anos 1958, que os 45 objetivos da KGB nos Estados Unidos. Eu conto isso em detalhes. Essa é uma das grandes bombas. Eu conto isso em detalhes no curso. Essa é uma bomba. Porque, para as pessoas que não sabem, esse livro foi escrito em 1950 e... Acho que saiu em 58. 58, eu achava que era 52, mas alguma coisa do tipo. Por aí, nos anos 50. Década de 50, um livro falando quais eram as metas do Partido Comunista Soviético para mudar a sociedade americana. E aí tá tudo lá, a pauta LGBT, década de 50, cara. Anos 50, né? Exato. Você tem que pensar, é isso que as pessoas veem isso, elas têm que pensar como, imagina você nos anos 50 lendo isso, não lendo hoje. Exato. Você tem que passar você nos Pensa anos 50. naquele cara de chapéu. Aquele cara de chapéu lá no trenzinho lá com de terno no jornal em casa. Exato. Fumando um cigarro. Exato, isso. Você acha indo pra igreja no domingo com a família perfeita dele. Nuclear etc. family. Exato. Esse cara morando num American Dream House. Exato. Com um cachorro. Carro, esse cara lê-se falando assim, porra, os caras estão dizendo que os comunistas vão criar uma agenda ambientalista para impedir que a indústria americana se desenvolva. Ninguém americano vai acreditar nisso. Os caras vão dizer destruição da família, ocupação da igreja, ocupação dos sindicatos e dos jornais. Impossível. Facilitar divórcio. Qual que tem outros lá? Acabar para não poder rezar nas escolas. Não pode rezar nas escolas. Incentivar a promiscuidade. Pornografia. Exatamente. É assustador, e tem uma aula específica sobre isso. É assustador porque se você olhar e falar assim, os caras conseguiram tudo. E como é que eles conseguiram? Como você falou, mudando a cultura americana. Que agora, assim, porque se esses caras que já eram ruins naquela época fizessem o que eu tô fazendo, o povo americano vai falar assim, não, isso é um absurdo. Agora estão aceitando. Então, assim, eles conseguiram levar o povo americano a aceitar os absurdos deles. Que eles já queriam fazer, mas não tinham a capacidade de conseguir fazer livremente. Eles destroem primeiro os valores judaico-cristãos, né? Sim. Porque 90 e poucos % da população americana até a década de 90 era judia ou cristão. Judeu sempre foram uma minoria, mas mais cristã. Mas a destruição do judaísmo também é importante. Claro, porque as ideias são muito parecidas. Exato, e aí você tem a secularização do judaísmo, transformação dos judeus, um fenômeno dos judeus de esquerda nos Estados Unidos, muito forte, poderoso em Nova York, financiando essas universidades que hoje se mostram antissemitas. Sim. Alguns estão acordando, mas o pior é que você tem, que nem você falou, a gente tá falando antes de começar aqui do Soros, tem judeu que é tão, vamos dizer, eu vou chegar a dizer... comentário antissemitas, não vai falar do tão Soros. traíra contra os próprios judeus, como o Soros, que ele financia os protestos antipalestinos contra os antissemitas que estão acontecendo. Então, sabe, ainda né, os caras se fazem, atacar os Soros é antissemita. O cara literalmente financia o antissemitismo. O cara literalmente financia isso. O cara que financia. Então tem uns... Falar contra o cara que financia o antissemitismo é antissemita. Não, existem judeus que realmente querem implementar a agenda esquerdista bem acima do que respeitar a própria cultura judaica. Assim, não tem nem... sabe, tem alguns judeus que são de esquerda que começaram a acordar assim, não. Muito isso, né? Estão mexendo com... Tá acontecendo. Estão mexendo agora com a nossa comunidade aqui. Eu tava dormindo com relação a isso e estão se distanciando da esquerda. Existe. A gente, inclusive, jantou com uma sábado passado, né? Sim. Exato, não. E tem mais gente assim. Tem mais. Mas tem esquerdista que é o judeu, né? Nasceu judeu com Trotsky, vamos falar, né? Claro. Esses caras aí querem o comunismo a qualquer custo, não interessa se vai pegar judeu ou não vai pegar judeu, se tá num caminho, na frente, é inimigo. Entendeu? Então tem desses dois, mas eu acho que tem uma mudança aqui. Se você quer entender mais sobre essas coisas que eu tô falando aqui, tem muitas coisas que não dá para falar no YouTube, tem muita coisa que não dá. Você tem uma oportunidade por um pouco mais de 24 horas. Na meia-noite de amanhã se encerram as inscrições para a 7ª turma do curso que virou o maior curso de política atual do Brasil. A gente está chegando agora a 6.000 alunos, uma marca importante. Eu fico muito orgulhoso, porque a coisa que eu faço mais importante não é
não é o trabalho jornalístico de comentário do dia a dia. O trabalho mais importante que eu faço é o estudo bíblico, que eu comecei esse ano. O segundo trabalho mais importante são as aulas, porque eu formo um grupo de pessoas que não teria deixado o Brasil cair na armadilha que está caindo agora. Se fosse em outro momento, se a gente tivesse essa formação que a gente tem para várias pessoas, e foi um pouco do que o Olavo conseguiu fazer. Então, o que eu aprendi com o Olavo foi que se eu conseguir ensinar as pessoas, eu consigo com um grupo, que não precisa ser o maior grupo do país, não precisam ser milhões de pessoas, mas eu consigo formar um grupo que vai, ele falava dos círculos concêntricos, né? As pessoas vão contaminando positivamente o círculo em volta delas. E uma coisa que você em casa às vezes menospreza, a sua influência, mas você está muito perto de influenciar 1 milhão de pessoas. Porque você, Dona Maria, você, seu José, você, empresário, você, ao longo dos próximos anos, vai interagir com pelo menos 1.000 pessoas. E essas 1.000 pessoas também vão interagir com 1.000 pessoas. Pronto, você chegou a 1 milhão. Exato. Então, o poder de influência é um poder gigantesco. Eu digo para você, você tem até amanhã, à meia-noite, para se tornar meu aluno, para fazer parte desse grupo, para fazer parte dessa tropa de elite intelectual. Você pode, você entra agora no link da descrição, a gente vai ter 30% de desconto, www.ofimdaamerica.com. Você vai usar o cupom de desconto que está aqui na descrição e você vai se tornar meu aluno. Você pode fazer, mas eu não tenho tempo, Paulo, não sei o que. Eu falei, não tem problema. Em vez de você assistir lives, para de assistir até o Paulo Figueiredo Show e assiste isso enquanto você está no trânsito, enquanto você está fazendo a louça. Você tem 5 anos para fazer isso. E eu vou te explicar de forma estruturada com alguns dos professores que a gente citou aqui, gente do Project Veritas, o Jason Miller é professor convidado, o Matthew Tierman vai fazer no último módulo, gente, consultor do Pentágono e da CIA, o James Carafano, gente da Heritage Foundation, assim, gente de alto nível ensinando em português para você, para você se situar na política global. Você pode parcelar em até 12 vezes, ou você pode também pagar no Pix, usando o link aqui na descrição, 5 anos para fazer. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato lá tanto no site do Fim da América quanto no site do Paulo Figueiredo Show, e a gente explica lá como é que você faz para comprar o curso. Eu só digo o seguinte, você só vai ter até sábado à meia-noite. Ou seja, você tem pouco mais de 24 horas, você já está deixando para a última hora. Depois disso, eu não sei se nós teremos novas turmas. Essa possivelmente seja a última turma do Fim da América, e aí a gente talvez tenha outros cursos no futuro, mas o Fim da América não sei se a gente terá novamente, até porque minha vida é uma loucura. Eu nunca sei quando o Alexandre vai me bloquear numa nova coisa, que ele vai mandar um capanga atrás de mim, eu nunca sei. Uma loucura. Então, não perca a oportunidade de se tornar meu aluno. Hoje, link aqui na descrição. Mário, continua contando pra gente. Você estava falando, aí você Jason. foi na casa do Bolsonaro. Isso. E aí, né, quando se interessou no que o Jason explicou a mensagem, né, que o Trump mandou toda, né, a mensagem para ele começou a se abrir. E eu, como você falou, eu sou bolsonarista há muito tempo, tá? Eu comecei a seguir o Bolsonaro em 2011, 2012. Vocês Tinha um entenderem? pôster do Bolsonaro na sua casa. Hã? Tinha um pôster do Bolsonaro. Hoje não. Hoje não porque, mas não é por causa disso, porque eu não sei, mas eu talvez tinha, não sei. Mas eu era bolsonarista desde 2011, com a questão, 2011, lembra? gente. Com a questão do CQC, que eles tentaram falar da Preta Gil, que ele era racista. Eu comecei a procurar vídeo, quem que é esse louco desse Bolsonaro no YouTube, e comecei a assistir. Fala a verdade para as pessoas, que você não perdia um super pop. Não é verdade, isso não é verdade. Isso não é verdade. Não, pode falar a verdade, mano. Acho que tá tudo aqui. Não é verdade isso. Não é verdade, eu procurei no YouTube o que ele falava e falei assim, esse é o único cara que luta contra esse sistema. Todo mundo, eu já sabia, o PSDB é uma porcaria. Eu sabia isso em 2011, 2012, era muito fácil. Revoltado anti-tucano. Todos. O PT também, eu nunca fui favorável a nenhum da esquerda, né? Eu ficava puto que não tinha... Posso falar, não sei se pode falar essa palavra? Ou... Poxa, acho que o meu público vai ficar ofendidíssimo. Não tô acostumado com palavrão. Mas, eu falei assim, não é possível que no Brasil não tem oposição. É uma ridícula a situação no Brasil, nada melhora. Era muito óbvio. Era muito óbvio, muita gente não era. Pra mim, eu tinha 13 anos de idade nessa época. 13? Não, 2011, 2015, 15 anos, 16. Então, assim, eu comecei a ouvir o Bolsonaro e falei assim, eu concordo com tudo isso e eu já sabia, eu vou te falar, eu já não morava mais no Brasil, mas eu sabia que o povo brasileiro, quando soubesse quem que esse cara era, eu ia concordar.
Tanto é que eu falava que eu queria que o Bolsonaro fosse candidato a presidente em 2014. Eu era pró-Bolsonaro em 2014, assim, eu não sei se ele vai ganhar, mas ele vai bem. E eu tinha certeza que ele ia ganhar em 2018. Eu nunca tive uma dúvida que o Bolsonaro ia ganhar na eleição de 2018. E eu também, como a gente falou, na época da eleição de 2022, eu tinha certeza que não iam deixar o Bolsonaro ganhar em 2022. Ok, tinha cuidado certeza. com o que você vai falar. Não, sei, eu estou falando que não tinha como ele ganhar. Isso daí. Eu lembro, é verdade. Então, eu, na verdade, tenho mesmo não morando no Brasil, tinha uma temperatura do Brasil mais forte até nos Estados Unidos. Eu não previ a eleição do Trump em 2016, como muitos outros tinham. Eu previ. Então, você fez Mas melhor é que eu. Eu tava trabalhando com ele. Então, eu não tava na época com o Trump. Apoiei ele, obviamente, em 2016, mas não vi essa vitória clara. 2020 também achava que estava facíssimo pro Trump levar. Já eu vou te perguntar o que você acha de 2024. Mas... eu vou falar. Mas 2020 achei que era. Entendeu? Então, na verdade, a minha leitura do que aconteceu no Brasil foi muito melhor. No, come here. No, you come here. Yes. Trazer um guest aqui. Guest. An outro guest? Yes. No, just say hello to the... There he is. No, you're not. Not in the camera. Come in the middle. That is Mariah. There you go. All the enemies of the state. Matthew Tierman, ladies and gentlemen. The There he most famous American journalist in Brazil. That's true. All my social media followers in Portuguese. Yes. I love the Brazilian people. I love you guys. You got some heroes here, and obviously your elected reps who are in the U.S. in Congress doing shows and pods and just spreading the word. Keep up the good fight. Communism can never win. You can't allow it. You guys know this. Good luck, guys. Thank you, Perfect. Mr. Chairman. Let's drink later. We're let's drink later. We're talking about the We're good, time you good. got detained on the airport. with No, we're Jason. going to get into that right now. Tell them about the. I will get to that. I will get to By the that. way, thanks for dressing up, Barry. I was told to what are you wearing shorts? You're So, I'm not on air. No, it's very casual. mas então, bom, agora eu vou voltar pro português Vou aqui. pro português. Que eu tava falando da. Então, eu tive uma temperatura no Brasil muito. Não sei porquê, eu vou te falar, mas eu seguia religiosamente a política no Brasil, morando aqui já desde 2007. Tinha certeza do crescimento do Bolsonaro, não tinha. Vi os vídeos do cara, falei, não é possível, esse cara tá falando exatamente o que o povo brasileiro pensa. Era muito claro pra mim. Assim, era tão... E tinha gente que eu conheço, tipo, eu não vou nem falar, mas achava que era louco, que nunca. Assim, então tá bom. Quanta gente perdeu a aposta pra mim que o Bolsonaro... Eu apostei em Bolsonaro em 2018, eu nunca vou esquecer quando ele fez o voto dele no impeachment em 2016, que ele falou do Ustra e tal. Aí as pessoas ficaram malucas, né? Do Ustra. Eu lembro. E as pessoas achando, tinha gente que eu conhecia falando, não, agora não tem chance. Eu falei assim, não, agora ele ganhou a eleição. O voto do impeachment em 2016, ele levou 2018. Entendeu? Então eu tinha essa temperatura, mas, de novo, voltando à sua pergunta. Você sabe, só um paralelo interessante. Você sabe por que eu não respondi a pergunta do Ustra? Que a congressista me fez? Porque eu realmente não sei a resposta. As pessoas acham que só porque eu sou neto de militar, eu sei absolutamente tudo. Eu não sei, eu conheço os dois lados da história, mas não em profundidade o suficiente para emitir um juízo. E o que eu tento explicar para as pessoas é que é o seguinte, as coisas que eu falo são as coisas que eu sei que eu estudei. O que eu não estudei em profundidade, eu não opino. Aprendi isso, inclusive, com o Olavo. Cala a boca. Se você não estudou um assunto, cala a boca. Se eu ficar dando opinião sobre Ustra, eu não conheço a história com profundidade, conheço o lado das que... Eu claramente sou contra tortura em qualquer regime ou sob qualquer hipótese. Né? Inclusive teve o Paulo Cogos, você sabe quem é o Paulo Cogos? Sei. Tá puto da vida comigo, porque ele foi no Fio Diário e ele defendeu que em algumas situações a tortura era necessária, um terrorista, não sei o que, blá, blá, blá. E eu falei que ele precisava, que briguei com o Marco Antônio, falei, não deixa o cara defender tortura no Fio Diário, porque, isso é errado. Aí ele ficou puto comigo, falei, deve me achar um tucano também, alguma coisa do tipo. Eu falei, eu sou contra a tortura em qualquer hipótese, mas eu não sei o que fez o Ustra, o que é mentira, o que não é mentira, etc. Ele nega. Né? Mas quando eu falo dessa questão do voto impedido, não é que eu tô falando do Ustra em si, que eu tô falando que o cara fala, é que eu sabia que a raiva do povo brasileiro contra a esquerda era tão grande, que um cara que fala assim, que manda o cara se lascar dessa forma, é um cara que vai ganhar. Que a raiva do povo era muito grande. Contra o establishment. A raiva do povo contra o establishment. E a esquerda. Da esquerda. Mas é mais do que a esquerda. É o establishment todo. Sim, mas o establishment de esquerda. Esse é o problema. Aí você e eu temos uma divergência. Eu não considero, por exemplo, um cara como Michel Temer um cara de esquerda. Não. Eu concordo nessa questão, mas eu vejo essas pessoas como cúmplices da esquerda. Não tem que ser de esquerda, mas são cúmplices. Então, numa guerra...
guerra, cúmplice tá no mesmo lado. O Então é isso que eu vejo. O Pacheco não é um cara de É um esquerda, cúmplice. mas é É cúmplice. cúmplice, então é isso. establishment, Então nego tá no puto. mesmo lado. Consegue escolher um lado numa guerra. Gilmar Mendes. Por exemplo, Gilmar Mendes não é vou dar um cara de exemplo. esquerda. Vou dar um exemplo. O próprio Alexandre de Moraes, eu não acho que o Alexandre de Moraes seja um Eu cara vou dar um de esquerda. exemplo, por exemplo. Na Segunda Guerra Mundial, tinha países que se alinharam com a Alemanha nazista que não praticavam as coisas que a Alemanha nazista Sim. fizeram. A Hungria escolheu, por exemplo, a Alemanha nazista na Segunda Guerra porque tinha mais medo dos soviéticos do que Exato. a Finlândia, que teve que escolher a Alemanha nazista porque a União Soviética invadiu a Finlândia. Sim. Entendeu? O Japão, que fez coisas horrorosas na guerra, não era um As aliado. práticas não eram as mesmas. Não tinha a mesma visão política que a Sim. Alemanha nazista. Sim. Não, e o próprio Mussolini e outros países fascistas lá da Espanha e Portugal, Sim. embora ditaduras horrorosas e horríveis, Claro. também não tinha mesmas. Então tem muitas. Política não é fácil. Não. Não é uma coisa da leitura fácil, mas quando Mas tem o meu cúmplice, ponto é cúmplice. O meu ponto é que a revolta da população, ela é contra o establishment. Sim. Não importa tanto a questão ideológica nesse sentido. Elas são putas com as pessoas que estão vivendo num mundo desconectado deles e que não as E representam. tomando proveito disso. E tomando Vivendo bem e o povo na lascada. E nesse ponto, o Bolsonaro e o Trump foram perfeitos em porque- falar assim: ó, não tô nem aí pra vocês na mídia, eu tô cagando porque o Jornal Nacional vai fazer comigo, o William Bonner vai pastar. É isso que as pessoas queriam ouvir. Exato, porque É as só pessoas isso. querem mandar o William Bonner pastar. Exato. Então e o Bolsonaro tá falando isso bem há muito tempo, entendeu? Então, assim, eu suspeitava de pessoas que apareceram em 2018 lá, eu sou bolsonarista, que tudo fala, mas eu tô na mesma onda, falando mal e tal, mas o Bolsonaro já tinha o histórico dele há muito tempo. Esse cara não tá inventando o que ele pensa isso mesmo, porque o cara tá falando isso há 20 anos. Não, se entendeu? alguma coisa ele A ficou Joyce mais chegou moderado. ontem falando isso. O Bolsonaro Entendeu? se tornou mais moderado, eu acho, mais Claro, sábio, mais responsável. Mudou. A gente pode até debater essa questão das mudanças do Bolsonaro e tal. Eu acho que um segundo mandato do Bolsonaro seria bem melhor do que um primeiro. Eu acho, Assim mas como eu acho que por motivos diferentes. Vai ser melhor do que o primeiro. Eu não sei, nessa questão, porque o Trump foi muito bem no primeiro mandato, mas eu acho que tem muita coisa que ele não fez, que tem que fazer mais. Pô, Ele foi bem. O Deep State Não, exato, esse é o maior problema. O Deep State O comeu Bolsonaro, o Trump com farofa. Eu acho que um segundo mandato do Bolsonaro seria muito bom, melhor do que o primeiro, não porque, não sei se é o mesmo motivo que o seu, eu acho que seria melhor porque ele aprendeu, eu acho que ele estava dormindo, mesmo tudo que ele passou, ele estava dormindo em relação ao que os inimigos dele estavam dispostos a fazer com ele. Eu acho que ele não estava ciente ainda do que, mesmo depois da facada, que eu achei que assim, putz, agora ele vai saber que os caras querem matar ele mesmo. Eu acho que ele não se tocou que os caras queriam matar ele. Eu acho que assim, não, dá pra negociar com... Tem alguns lá que não querem negociar com ele. O Bolsonaro Eu acho que ele aprendeu isso, mas não sei. Negociação. Ele não é o cara do confronto. Então, bicho, com esses caras, apesar de não parecer. tem como. Não tem como lidar com isso. Mas tá bom, voltando... A minha diferença é que as pessoas pensam que, Paulo, você tá bravo com o Bolsonaro? Eu falo, não, pô, adoro o Bolsonaro. Eu também gosto. Aliás, não tem como não gostar dele. Que você vou dar um abraço apertado. Se ele for candidato em 2026, vai ter, meu integral voto e apoio, etc. Mas eu tenho divergências eu acho que você passou a desenvolver essas divergências também, né? Na forma de estratégia, na forma de lidar, na forma de como fazer as coisas. Mesmo os fins, mesmo os objetivos, mas meios. Não, eu tô com você. Eu acho que o Eduardo é um cara muito capacitado também, realmente. Eu já sabia do trabalho dele, mas passando esse tempo que ele estava aqui, né, semana passada em Washington, que estava lá com vocês, o Eduardo tá muito bem preparado, eu acho. Cara, eu acho que ele é bom. Ele é bom mesmo. Eu não quero gerar ciúme, porque o Eduardo não me autoriza. Porra, ele fica até meio puto quando eu falo esse negócio. Eu falei no Patrick Bet-David, né? Que eu achava que o Eduardo era um bom nome para ser presidente. Ele não gosta muito que eu insinue isso. Mas, assim como eu acho o Don Jr. conhecendo razoavelmente bem, uma versão até melhor do que o do próprio Trump, mais preparado. Interessante. Eu acho o Eduardo tá num processo de amadurecimento, mas o Eduardo de hoje não é o mesmo Eduardo de 4 anos atrás. E ele tem as características muito mais estudado, conhece muito mais de política internacional. É um cara muito querido dentro do parlamento, inclusive dentro da direita. Cara, esse negócio da direita é igual aqui nos Estados Unidos. Eu tô aprendendo isso da pior maneira possível. Não existe milícia digital e gabinete do ódio. Não? É Como um assim? querendo ferrar Mas tem o inquérito outro. sobre isso. Tem inquérito. Mas é um querendo ferrar o outro o tempo inteiro, cara. Então não tem coordenação. A direita americana e brasileira, os dois. Igual, desunida pra cacete. Não, os caras se matam. Ninguém se mata mais do que a direita. Exato. Então um deputado falando mal do outro pra mim. Aí eu falo assim, meu Deus do céu, eu sou amigo de todos vocês. Todos são meus amigos.
Mas o Eduardo não, cara. O Eduardo é um cara que Une. todo mundo gosta dele, ele é um cara que Isso é bom. tenta ajudar todo mundo. Então isso é muito legal. Tô na torcida aí para que, quem sabe, o Jair... Porque não, mas eventualmente, mesmo se for... Tem tempo ainda para Eduardo, tem muito tempo, tem tempo ainda. O Brasil tem que ser resolvido antes de pensar em eleição também. Tem muita coisa para resolver no Brasil para pensar em... Eu não tô pensando em eleição. E a gente tem Eduardo, eu não penso em eleição no Brasil. Tem Nicolas. Exato. Quando alguém vem me encher o saco e fala, Paulo, você tinha que ser candidato a presidente, eu falo assim, porra, caramba, olha pro banco de reserva aí, pô, a gente tem o Eduardo, tem o Nicolas para a próxima geração, me deixa em paz aqui nos Estados Unidos. Tem muita opção. Deixa eu run for Congress aqui. Seria bom. Boa. Seria legal. Você sabe qual é a minha dificuldade com isso? Porque eu vou contar uma coisa real para você sabe disso, que você é cidadão americano. Quando você faz o teste de cidadania, você tem que prometer lá no seu juramento que a sua cidadania americana vai sobrepor a sua qualquer outra cidadania. Certo. E eu não sei se eu consigo responder isso com honestidade que sim. Eu acho que a minha cidadania brasileira vai sempre se sobrepor a qualquer outra. Entendi. Não, eu entendo. Acima totalmente. de tudo, eu sou brasileiro. Eu entendo totalmente. Então não sei. É um problema. Eu não sei o que eu vou fazer quando chegar a hora da cidadania, mas... Mas, de novo, voltando ao negócio do Jason, que a gente fica pulando nisso... Não, mas virou um fio de conversa. Mas as pessoas vão lembrar do que a gente tava falando. Virou o fio da conversa. Quando o Bolsonaro começou a se interessar com o Jason lá no Alvorada, né, ele falando do Getter e tal, eu traduzindo a conversa, eu me conhecendo, que eu falei, eu conheci o Bolsonaro, já sabia como ele pensa há muito tempo, que eu sigo, vejo tudo que ele faz há anos. Eu falei assim, não, vou começar a traduzir isso aqui da forma que o Bolsonaro gosta, fazendo piada, porque o Jason tá muito sério aqui. O Jason tá muito sério. Se não, o Bolsonaro tá de camisa do Goiás, shorts brancos, descalço na piscina num sábado. O cara não quer fazer negócio, o cara quer zoar. O cara quer zoar. Então eu comecei a traduzir o que o Jason falou na língua Bolsonaro, não em português. Bolsonarismo. Bolsonarês. Então ele começou a dar risada. O Bolsonaro começou a fazer piada junto, de volta, rir. E o Jason só não entendendo nada. Só pra você saber, o Jason só indo e falando. O Bolsonaro rindo, fazendo. Todo mundo que entendia português na mesa rindo. O Jason, o Matthew que tá aqui, tava lá também, não entendendo nada, só acompanhando o que tá acontecendo. E aí então foi indo. Chegou no final, né? O Eduardo falou assim: rapaz, já tá aqui um tempão, né? Vamos deixar você em paz e tal. Aí o Bolsonaro falou assim: não, fica aí. O que vocês querem aí? Quer trazer um cafezinho? O que vocês querem? Começou a oferecer comida, café, fica na piscina. O que for, fica aí. O cara queria que a gente ficasse lá, o presidente, né? Aí não, a gente depois saiu, né? Eu sabia, né? Eu entrei no carro com o Jason, né? Pra sair do Alvorada. O Jason virou pra mim e falou assim. Não vou traduzir exatamente o que ele falou, mas ele falou: cara, eu vou te falar, eu não entendi porcaria nenhuma do que você tava falando pro presidente. A única coisa que eu sei é que aquele cara te ama. Foi isso exatamente que o Jason falou pra mim. Falou assim, eu não sei o que você tava falando pro presidente. A única coisa que eu consegui entender é que aquele cara te ama. Foi isso que o Jason falou. Aí tive várias outras reuniões lá em Brasília, né, com bastante gente. Aí, isso para contextualizar para as pessoas, isso a gente está falando de mais ou menos 6 de setembro de 2021. Sim, antes do grande 7 de setembro da polícia. Setembro foi a maior manifestação da história do Brasil. Isso. Vamos chegar nessa parte. Vocês chegaram aí na manifestação? Não, Paulista, quem estava em Brasília. Vocês estavam indo voltando. Então, vou chegar nisso. Porque teve a manifestação de Brasília que também foi imensa. Foi enorme em Brasília. E, então, no dia, né, um dia antes, que a gente fez várias reuniões lá em Brasília com várias pessoas, sobre só o Getter, só pra você saber, só pra falar pras pessoas, participe do Getter, entre no Getter, crie sua conta, só isso que era a reunião, só isso, não tinha nada de política Trump, política externa, não tinha reunião, nada, ninguém falou uma palavra disso aí, ninguém falou um X disso aí, zero disso, internacional. Não, era assim, você entra na minha rede, quer fazer uma conta na rede social, era isso. Do Jason, era isso. Eu vou dizer aqui, o que o Jason mais queria era que o Bolsonaro fizesse uma... Ele fez. Exato, porque ele gostou da reunião. Conta do por causa da reunião. Ele gostou da reunião, exatamente. E aí, né, o dia antes da gente voltar, saiu uma matéria, acho que foi na Globo, falando que a Polícia Federal estava monitorando o Jason, né? Quando tá falando Jason, é a gente, porque era eu, o Jason, o Matthew... E o outro brasileiro que tava com a gente. O Jason me mandou a matéria e me ligou e falou assim, você acha que eu posso ser preso? Aí eu falei pra ele, olha, eu acho que é extremamente improvável que o Alexandre seja maluco de mandar te prender. Mas um calorzinho no aeroporto você pode tomar. Eu
eu acho que falei com você e com vários outros, e a resposta que eu recebi no geral foi: ninguém é louco de criar uma crise diplomática Isso. com o americano. E eu pensei, eu também pensei, eu também acho que Não é é pra... um americano. É o americano que era porta-voz do presidente dos Estados Unidos da América. Exato. E o homem mais popular do país. Exato. E eu achei que era, que nem o pessoal pensou, pra assustar a gente, pra intimidar, pra não Isso. volta mais aqui, Isso. sabe? Sai daqui e não volta mais. Exato. Entendeu? Era mais isso que eu imaginei também. Então, beleza. Fui tranquilo. Próximo dia pro aeroporto. Eu, o Matthew e o Jason saímos do hotel. A gente ficou lá no hotel em Brasília. A gente já viu as pessoas indo lá pra aquele gramadão lá, pro 7 de setembro, lá em Brasília. A gente conseguiu ver saindo do hotel. E a gente viu, a esquerda também fez uma mini manifestação ao mesmo tempo. A gente viu o pessoal de vermelho. Foi. Do outro lado. A gente viu os caras lá de vermelho, de PT. Foi sim. E a gente pegou no carro, foi pro aeroporto. E o Jason foi na minha frente, né, mostrar, pra passar o Customs, né, a Polícia Federal no Brasil. E o Jason vai lá e mostra o passaporte e eu tô atrás dele. E eu vejo, né, o Jason lá, o cara da Polícia Federal, a gente lá falando em português, o Jason não entende nada de português. Sim. Aí vai e volta e fala assim, é estranho, você normalmente passa o passaporte e vai. Isso, na aviação privada. Né? Exato. Aí eu tô te falando sério, eu fui a primeira pessoa no mundo a me tocar que deu merda. Não foi o Jason que se tocou. O Jason não tinha se tocado ainda. Que tava acontecendo. Eu me toquei vendo o Jason passar o que tava acontecendo. Ele achou que tava tendo algum... Eu falei assim, não, isso tá... É claro que vai acontecer alguma coisa aqui. Eu fui a primeira pessoa. Aí a gente passou lá os caras, os agentes da Polícia Federal. Falou assim, pra mim e pro Matthew, vocês esperam no avião. E o Jason e o outro brasileiro que tava com a gente no grupo, vem pra sala aqui pra falar. E a gente falou, tá bom. Foi quando você me ligou. Primeiro a gente perguntou, quanto tempo vai ser isso? Os caras falaram assim, vai ser 1 hora. Sim, 1 hora? Então, tá. Então é 1 hora. Então o que aconteceu? Eu e o Matthew ficamos no avião, e a gente não sabia o que fazer, pra falar a verdade, porque a gente tinha receio, se a gente falasse alguma coisa, o que vai acontecer com eles lá dentro, né? Se a gente causar um problema pra eles lá dentro, a gente ficou quieto. A gente não vai falar com ninguém ainda. Aí a Metrópolis vazaram pra Metrópolis o que estava acontecendo, e a Metrópolis publicou. A Polícia Federal vazou. Eles que vazaram. Foi vazamento deles, pela mídia. A Polícia Federal vaza mídia. tudo. Eu não sei por quê, porque isso não ajudou eles. Eu acho simplesmente que isso não foi uma ajuda. Não foi inteligente vazar. Era melhor deixar quieto a isso. A Polícia Federal vazou pra mim a ordem do Moraes contra mim. Informalmente, um agente da polícia. Então pode ser um agente que era contrário um cara que é contrário a isso, que vazou pra mídia, mas a mídia ia publicar, porque a mídia... Publica. Eu vou te falar, cara, dentro do Metrópolis, você tem um outro jornalista que os caras o compromisso deles é com a notícia. Então o cara não ele fala assim, é um furo, vou aparecer, então vou dar a notícia. E isso era um puta assunto. Óbvio. Então tá bom, então foi assim que aconteceu, através do Metrópolis. Cara, a Polícia Federal é impressionante. Você tem uma parcela que é totalmente anti-PT, você tem uma parcela que é totalmente anti-Bolsonaro e PT, e você tem, acho que no meio, uma maioria imensa que tá cagando e só obedece ordem. E só quer saber do salário deles e do cargo. Porque você tem uma disputa de onde é que você vai. E a Polícia Federal não é uma polícia só federal, né? Você tem uma separação entre os delegados e o resto, por exemplo. Então, assim, é um negócio complicado. Não é uma coisa simples, não. E os caras ficam disputando para onde que eles vão trabalhar, porque na vida do cara é isso que faz diferença. Onde é que ele vai estar lotado, qual é a função, qual é o benefício que ele vai ter. E o cara fala, vai entrar governo, vai sair governo, esses caras vão se quebrar todos e eu vou estar aqui. Então isso tem muito, cara. Não, entendi. E tem os caras que gostam de você. Eu tenho um monte... Outro dia eu tava falando com um amigo, o cara falando, Paulo, nego te ama numa ala da Polícia Federal. Eu falei, deveriam me odiar. Ele, não, porque eles concordam com você. Essas pessoas que vão ter que fazer uma mudança lá dentro. É difícil, é uma situação difícil, mas eu concordo com você. É difícil, mas aí tem a coragem ali. Mas tudo bem. Vazaram na Metrópole e saiu. Aí eu e o Matthew dentro do avião, né? A gente tem uma cabeça de mídia, né? Veritas, o Matthew também, Veritas. A gente sabe jogar na mídia, a gente entende de mídia. Então a gente sabe, assim, agora... É o que você faz hoje. Exato. Falei assim, não, agora agora todo mundo vai saber mesmo. Aí a gente começou, eu falando lá com o pessoal do governo, né? Com você, inclusive, com várias pessoas. Ana Paula, tava ao vivo na Jovem Pan, eu que tava mandando mensagem pra Ana Paula ao vivo. Na Jovem Pan ainda. E ela lendo minhas mensagens ao vivo, sim. a Ana Paula naquela época.
eu falando com você, eu falando com o pessoal mandou advogados, Sim. né, brasileiros pro aeroporto. E o Matt tava falando com um jornalista americano, que era o pessoal da CNN, Washington Post, New York Times. Foi uma Todos esses cagada caras internacional. mandando mensagem pra ele no Twitter, que ele tava postando no Twitter o que tava acontecendo. E ele também tem cidadania polonesa, então ele conhecia todo mundo que tá lá na embaixada. da embaixada. Não é que ele conhecia o pessoal da embaixada. Ele conhecia o pessoal que é do Itamaraty polonês. Lá na Polônia, não no Brasil. Então ele entrou em contato com o pessoal lá do Itamaraty polonês que colocou o embaixador da Polônia na jogada. A ordem veio de Varsóvia, não veio de Brasília. Veio de Varsóvia essa ordem. E aí foi. A cagada, o cara criou uma cagada. E não esqueça que a Polônia é a União Europeia. Sim. Então você tá mexendo não só com a Polônia, com a União Europeia. Então, o cara criou uma cagada. Brasil, Estados Unidos e Europa. Exato. E aí veio um carinha da embaixada americana fraquinho, pelo que eu ouvi falar, um cara fraquinho da embaixada americana foi lá. Aí veio o embaixador polonês mesmo, quebrando a porta total lá, arrebentando tudo. Vocês são loucos de mexer com o meu cidadão aqui. O que vocês estão fazendo com o meu cidadão aí dentro? E os advogados que vieram do governo lá do Planalto para também tentar ajudar a resolver. Foi 3 horas, não foi 1 hora, foi 3 horas. A gente não sabe o que estava acontecendo lá, a gente só vendo. Minha família mandando mensagem, tô aqui no avião, minha família mandando mensagem para mim. Eu tô vendo aqui na Jovem Pan ao vivo, no Pingo dos Is, ou qual que era lá na época. E aí, finalmente o Jason voltou. O Matt ainda, inclusive, fala que foi o embaixador polonês, fala assim, foi a melhor coisa que ele fez no Brasil, que não tinha o que fazer. Essa foi a maior coisa mais legal que ele fez no Brasil foi ir fazer isso. Ele adorou. A embaixada polonesa falou assim, faz mais vezes pra eu fazer. Mas, não, brincadeira. O Jason voltou pro avião, depois de 3 horas, né? A gente perguntou, o que aconteceu aí? Ele falou assim, bom, primeiro que disse que não... Primeira coisa que ele queria saber é que atividade trumpista você está trazendo aqui para o Brasil. Qual que é a política trumpista que vocês estão fazendo aqui? Essa foi a primeira. Os caras realmente tinham medo de que o Jason estivesse fazendo parte de uma articulação internacional 100%. Envolvendo o Trump e o Biden para dar um golpe. Não, o Biden não. O Trump e o Bannon. E com o Bolsonaro, exato. Com o Bolsonaro. Exato, exatamente. Foi isso. Quando me falaram as perguntas, eu falei: esses caras são completamente retardados. Essa era a delegada, eu acho que eu nem sei quem era. Denise, aquela delegada Denise. Eu nem sei quem que era. Eu falava assim. Ela é pró-STF? Ela era a capacho do Alexandre. Ah, tá. Ela era a delegada da Polícia Federal debaixo do Alexandre. E eu li o inquérito. E ainda tá lá? Não, saiu, entrou um outro cara. Quem que é? Onde ela tá agora? Acho que tá no STJ. Ah, então tá no mesmo jogo. Eu não tenho certeza, não tenho acompanhado. Mas eu olhei, quando eu li, eu falei assim, meu irmão, ou esses caras são completamente perdidos, eu ainda não tenho a resposta para isso, ou esses caras são completamente retardados e perdidos, e eles realmente acham que existe uma aliança internacional articulada, envolvendo... Sabe por que eles acham isso? Porque eles fazem isso. Eles acham isso porque eles fazem isso. Eu acho por isso que eles acham isso. É óbvio que é isso. Porque tava vendo aqueles caras daquele ICL, o Instituto Chupa Eles fazem isso, então eles fazem, não é possível, os cares estão fazendo igual a gente. Não pode fazer igual a gente. Você conhece o ICL? Quem? O ICL, Instituto Chupa Lula. Não. Eu acho que talvez não seja esse o CL, mas eu acho que é. O Instituto Chupa Lula, tava um cara lá, eu esqueci o nome agora, o cara criou a Internacional Comunista, aí botou lá Olavo de Carvalho, Ben Shapiro, Paulo Figueiredo, com a foto de um outro maluco no lugar do Paulo Figueiredo. Eu falo assim, será que esses caras acreditam mesmo que existe esse troço, essa conspiração internacional? Ou, alternativamente, será que os caras só falam isso para construir a justificativa para eles perseguirem a gente? Mas os dois funcionam. Os dois funcionam, porque não tem que ser exclusivo um ou outro. Os dois, né? Pode fazer os dois. Mas é que eu queria saber o que tem no fundo do coração. Se não, isso é difícil. É tapada, é difícil ou saber. Se ela é picareta, se ela é mal intencionada. Eu queria saber o que é os caras da Polícia Federal que escrevem esses laudos incompetentes. Eles são burros ou são mau caráter? Mas tem os dois, porque você vê o PT, tá cheio de analfabeto no PT. Mas os caras são eficientes na questão de manter o poder e de conseguir o domínio total. curiosidade, cara, de saber se os caras acham que tem os dois.
Pô, se soubesse como minha vida é difícil, cara. Eu queria tanto É difícil saber isso. essa cooperação E os internacional. caras nunca vão te admitir. Você nunca vai saber se o cara te contar isso na sua cara, você vai saber se o cara tá mentindo pra você. Nunca vai saber. O cara pode estar te enrolando. Você nunca vai saber Aí eu o que queria- o cara tá falando. Eu queria Não, conversar com o cara. eu também queria conversar, Pra mas abrir a cabeça assim, pra examinar. mas ele pode te enrolar. Botar um Ele pode te enrolar microscópio. fácil. É. Microscópio. Não, é muito difícil saber. Mas, de novo, ele falou pro Jason isso. Aí o Jason falou assim: eu tô aqui a negócios, Getter, trazer a plataforma. Tá. Mas o Jason me contou que eles pediram pro Getter, na época, o nome de o cadastro de todos os Não é usuários. isso que eu ia chegar. A próxima fase, depois que abandonou essa da Aliança Internacional Fascista, então dar a lista dos usuários do Getter. E o Jason falou assim: nunca que eu vou te dar o o negócio. Jason Você tá falou, louco pra na hora perseguir o brasileiro aqui que usa minha E rede? tem a história de que os caras não falavam inglês, não tinha ninguém da Polícia Federal que falava inglês. não eu tinha sei que era intérprete. tradutora. Eu sei que era tradutora. Era Não, a mulher que companhia ajudou a aérea, né? gente lá com a companhia aérea, que falava um inglês mais ou menos. Ela que foi. Botaram ela de lá, botaram ela na situação. Ela não é nada gente, ela é só uma ajudante. Ajudante Gente, lá do aeroporto. Ela é uma ajudante. Botem a mão na cabeça de vocês. O Alexandre de Moraes tá tão doidão e fora de controle. Isso foi em 2021, já faz Já 3 tava, anos. 2021. Agora ele tá pior. É. Que ele pegou o porta-voz do Donald Trump, deteve o cara sem ordem de prisão, sem nada no aeroporto, para perguntar para ele de uma conspiração internacional, para pedir dados privados de uma empresa americana. E tem mais uma etapa depois disso. Você sabe qual que é a última, né? Não sei se A eu sei. última é que depois que já chegou os advogados, chegou os embaixadores lá, e a mídia americana tava falando mal da situação. A mídia americana não tinha como defender isso. Isso. A própria mídia de Foi. esquerda americana não tinha como defender. Ficou todo mundo assim. O Bolsonaro tá falando disso na Paulista. O Bolsonaro ao vivo Foi, na Paulista foi. falando sobre a situação. Foi a gente Ana na Paula Jovem ao Pan. vivo na Jovem gente Pan na falando. Jovem Pan Então, sentando assim, no não tinha uma pessoa falando bem do que tava acontecendo. Eu acho que eu uma não tava pessoa na Jovem Pan defendendo. nessa época. Eu não tava. Eu acho que você não tava ainda. Não tava. Não tava, mas não tinha uma Não, pessoa. não tava ainda não. Eu tinha sido... Nem na Globo. E ainda não tinha Nem na voltado. Globo eles estavam defendendo Não. isso. Eles estavam noticiando, mas não tinha nem na Globo que eu me lembro estava defendendo Caramba. o Jason ser detido. Nem na Globo eu tava vendo isso. Então tava pegando mal de todos os lados, no mundo inteiro. Mas qual foi a próxima Então, etapa? depois de tudo isso, que os caras agora tá pegando muito mal isso aqui, tá embaixador aqui, tá a mídia não tá defendendo, tá todo mundo vendo no mundo essa porcaria. Aí o que eles tentaram falar é assim: então, Jason, assina esse documento aqui que você tem nada a declarar. Sim. E o Jason falou assim: eu não leio português. Você acha que eu vou assinar um documento em português que eu não tenho nada a declarar? Eu falei: não vou assinar. E aí, liberaram ele. Mano, eu acho que eles disputaram mais. Os caras queriam insistir nisso, viu que não rolar e finalmente liberaram. Então foi. E Deu 3 horas disso. 3 horas. Eu tava lá, 3 horas. Deu. você e eu já tivemos a oportunidade de conversar bastante com o Jason. O Jason hoje, depois disso, e até recentemente, o Jason hoje é talvez a principal figura da campanha do Donald Trump. Ele vai ser uma figura de destaque no governo Trump. O que você acha que é o sentimento dele em relação ao Alexandre? Vamos deixar. Ele vai mostrar. Deixa ele mostrar. Não vamos estragar essa festinha pra eles, não. Deixa eles saborear isso daí. Em Não tem que tese, falar o nada. que você acha que um presidente dos Estados Unidos, com um enorme apreço pelo Bolsonaro, assessorado por um cara que conhece bastante o Brasil e que sofreu na mão do Alexandre, em tese, o que você acha que essas pessoas podem fazer caso o Trump seja eleito? Esse pessoal que sofreu. De novo, eu não quero tirar o gostinho desses caras. Eu quero que eles só esperem. Pra Mas ver. tirar a vista é pouco, né? Deixa. Isso aí eu acho que. Eu não vou comentar porque eu não faço política no governo americano. Mas eu vou deixar em aberto pro pessoal aí que fez essas coisas, que continuam fazendo essas coisas no Brasil e contra. Não só contra brasileiro, contra estrangeiro, contra o Elon Musk, agora qualquer um vale. Deixa. Vai, continuem. É isso que eu falo. Agora eu vou fazer a pergunta para você, no último bloco aqui, pra gente encerrar, se você acha que o Trump vai ou não ganhar. Mas antes eu quero falar para você que tá em casa, lembrar você que são as últimas 24 horas para você se inscrever no meu curso Fim da América e do Mundo Como Conhecemos, para entender esse tabuleiro de xadrez global, para você entender, para você parar de virar um palpiteiro de política no bar e para você ser uma pessoa com formação, para você reduzir, se você não tem tempo, e agora quantos livros eu vou ler?
Não, eu resumi tudo para você em aulas de 30 minutos, 10 módulos classificados por tema, aulas em estúdio, roteirizadas, gravadas, para você que não tem tempo para perder, e trouxe os melhores professores do mundo para te dar aula em português, coisa que você não consegue nem numa universidade americana. Aliás, principalmente hoje em dia, numa universidade americana, você ia conseguir uma formação dessa. Então, se você quer realmente uma formação política, esse é o curso para você. Eu recomendo muito, inclusive, para jovens. Eu dei agora um curso de presente para pro primo de um amigo meu, que é um garoto de 15 anos, porque se eu tivesse alguma coisa que eu pudesse dar para os jovens, era esse tipo de formação. É meio que uma vacina, do tipo das vacinas que funcionam, contra o esquerdismo. O cara que aprende as coisas que vão aprender nunca mais vai cair em doutrinação, você não corre mais o risco de perder seu filho. É legal para as famílias fazerem juntos, é um programa para as famílias fazerem juntos, é um programa para amigos fazerem juntos. Então, você pode clicar, link aqui na descrição, você tem 30% de desconto só até sábado à meia-noite. Então, não deixa para a última hora, que a gente é brasileiro, deixa as coisas para a última hora e acaba esquecendo. Clica aqui no link da descrição, www.findamerica.com, cupom de 30% de desconto, pode parcelar em 12 vezes e pode pagar no Pix. Mário, a gente está falando essas coisas para ver se o Trump vai ganhar ou não vai ganhar, etc., o que pode acontecer. Mas, honestamente, olha aí, como diz o Clodovil, olha na lente da verdade, você não pegou o Clodovil. O Clodovil era um gay responsa pra caramba, cara. Eu sei quem que era o Clodovil, Sabe, né? Eu sei, claro. Conservador, gay Eu conserva. Sei. Exato. O pré-Jean Willis. Mas, pô, a prova da degradação do Brasil é que Clodovil para Jean Willis. Mas olha aí pra lente da verdade e fala aqui. O que você acha? Você acha que o Trump vai ganhar, não vai ganhar? Tem chance de ganhar, não tem chance de ganhar? O que você acha? Qual é a tua leitura? Não, então, de novo... A gente tá agora nesse Tem chance de ganhar, com certeza. Tá disparado nas pesquisas. Tá disparado nas pesquisas. O que é raro. Porque os republicanos normalmente ficam atrás nas pesquisas, mesmo quando ganham. Exato. Então, chance com certeza tem. Agora, eu nunca vou afirmar... Eu vou te falar a verdade. Eu acertei a eleição de 2016, mesmo que eu tinha minhas dúvidas, mas no final acertei. 2020 eu errei. Eu achei que era ser tranquilo pro Trump levar em 2020. Então, Você achava que o Trump ia levar tranquilo em 2020? Tranquilo. Eu achava. Eu achava que ele ia ganhar fácil. E eu acho que ele ganhou. Então eu tenho receio, não porque eu acho que... Se eu pensar, a resposta é se eu acho que o Trump vai ganhar, acho. Mas eu tenho o mesmo receio de 2020 ainda. Eu acho que todo mundo tem esse sentimento, sabe? É isso que eu tô nesse. Eu tô nisso, exatamente aí. Eu fui gravar o vídeo da PragerU, que você sabe que eu gravei, deve estar saindo aí mês que vem. E aí uma das coisas que eu perguntei lá pro cara, que é o Alan, que é o cara que fundou a PragerU com o Dennis Prager. Eu perguntei pra ele, pô, cara, você já gravou, sei lá, 1000 vídeos, pô, você ouviu os melhores caras de política do mundo, eu quero muito ouvir o teu insight, eu tô aqui pra eu ser ouvido, né, mas, porra, senta aqui, conversa um pouco comigo, porque eu quero aprender com você. E aí, porra, eu falei assim, cara, o Trump tá disparado nas pesquisas, os swing states ele tá levando todos. Os 9 swing states ele tá na frente. Cara, outro dia eu vi o Trump levando a Virgínia numa pesquisa, eu falei assim, porra, será possível? Eles estão falando que eles querem brigar Nova York e New Jersey, não sei se eles estão sonhando demais aí, mas tem gente falando isso ainda. Tem gente falando o que ele fez... No estado de Nova York, os democratas não ganharam por essa margem toda, não. Não foi uma coisa avassaladora. A eleição de 2022 para governador foi meio disputado lá. Foi. Para republicano e democrata. Foi. Já, a vantagem em Nova York, cara... Mas eu ainda não confio na Nova York. Não é óbvio. É improvável que o Trump leve Nova York. Ninguém aqui tá falando disso. Mas eles estão falando em disputar. Né? Mas sabe o que eu ouvi nisso? Se eles começarem a acreditar em Nova York, começar a focar em Nova York, vai perder a atenção nos estados que importam também. Não pode perder a atenção nos estados que importam sonhando com Nova York. Se isso vai atrapalhar o foco nos outros estados, não pode fazer isso. Não pode. É porque tem que deixar ele preso em Nova York. Ele tá preso em Nova York há 2 semanas, sei lá. Então ele tá fazendo campanha lá. Não tá errado. Não tô falando do Trump em si, eu tô falando do pessoal que tá investindo em marketing, essas coisas. Assim, começa a pôr dinheiro em Nova York porque você tá sonhando e deixar de pôr dinheiro em Wisconsin, em Pensilvânia, no Arizona. Entendeu? Isso que eu tô falando. O cara que controla o Super PAC lá do Trump também é um cara que já esteve no Brasil várias, já sabia disso? Qual que é? Eu não vou falar o nome dele aqui, mas é um cara que já teve... Eu sei quem é. Sabe quem é, né? Tá.
já teve no Brasil várias vezes. Uhum. O cara que também é outro que tá de olho no que tá acontecendo no Brasil. Esses caras têm um carinho grande no Brasil. Né? Mas o que eu tava te falando é, quando eu tava conversando com ela, ele me falou assim, cara, eu não acho que o Trump vai ganhar. Aí eu falei, por que não, cara? Os caras não vão deixar o Trump ganhar de jeito nenhum. Eu também acho que eles não querem deixar. Não, mas você acha a dúvida? Então, isso que eu acho interessante. Mas que nem a gente tá falando Deep State, as agências, cara, esse que é o problema. Esses caras. Os caras. Ó, eu vou fazer uma comparação. 2020, eu acho que a gente tá numa situação pior do que agora. Então isso me dá uma esperança. Porque primeiro o Covid, os estados... com as leis de Covid que eles fizeram com relação aos votos, né? Voto de correio, não vai ter essas loucuras, eu acho, igual a 2020. Segundo, que a gente tem o Elon Musk dessa vez. Verdade. O Elon Musk é uma puta. É uma grande. Por causa do X, né? Porque a gente tem uma plataforma. Não vão poder censurar a história do Hunter, do laptop do Hunter, entendeu? Então as agências de inteligência que ajudaram o Biden em 2020 não vão ter a mesma força, eu acho. Não só porque eles não têm o controle do X, como também eles foram expostos pelo que eles fizeram. Eles não podem ser. Eles vão ter que fazer muito na Suprema Corte para discutir o assunto. Então tem muito. Eu acho que os caras vão tomar muito mais cuidado do que em 2020. E eles não têm a vantagem. E o Biden é muito mais detestado do que ele é agora em 2000, entendeu? Ele tá muito mais gagá, entendeu? Então eu acho que tem umas vantagens. A gente tem umas vantagens. Não, a principal vantagem é o fato de não ter aqueles milhões e milhões de votos no correio, enviados por correio sem a verificação de assinatura. Todos os estados mudaram as suas regras e aquilo os estados também mudaram por causa do Covid. Era desculpa à margem da lei para fazer do jeito que fizeram. Não vai ter agora. Então tem isso. Eu só digo o seguinte: a minha preocupação, não é uma preocupação real, os caras estão insistindo com o Biden como candidato. Das duas, uma. Ou eles perceberam que já era e eles não vão queimar um outro cara. Tem 3 hipóteses. Eu acho que esse não é o caso. Hoje eu também acho que não. Essa é a hipótese menos provável para mim. Eles nunca vão entregar nunca vão entregar de bandeja. A esquerda nunca entrega bandeja. Nada de graça. Concordo plenamente com você. Nada. Eu ainda digo o seguinte: é preferível eles explodirem uma bomba nuclear em Nova York do que. Eles não entregam o poder nunca. Luta até a morte pelo poder. Até a morte. A hipótese número 2. Eles estão querendo trocar o Biden. Mas o Biden tá resistindo. O Biden tá resistindo e ele é o presidente. E sabe a comparação que eu faço com isso? Dilma 2014. Eu aposto que tinha gente na esquerda. Analogia. A esquerda no Brasil sabia que a Dilma era uma imbecil total. E a Dilma falou assim: não, eu vou ser. Eu acho que não tinha gente que queria que o Lula voltasse. Depois de um mandato da Dilma, volta o Lula. Sim. Era assim: você só faz a substituição. Que nem o Putin e Medvedev na Rússia, né? Fica um pouquinho, depois volta eu, depois faz o reversa. Pelo que eu me lembro, a esquerda queria que o Dilma faz um mandato, porque o Lula não podia concorrer à reeleição em 2010. Dilma faz mandato em 2010, 2014, volta o Lula. A Dilma gostou do poder e falou assim: não, vai ser eu de novo. Eu acho que pode ser isso aqui com o Biden também. Eu diria que essa é a minha hipótese. Essa é possível. Essa é possível, sim. Porque ele tem, bem ou mal, ele tem a máquina, ele tem as primárias, tem um monte de gente pendurada hoje mamando na teta dele, e o grupo político dele não é o mesmo grupo exatamente político da Michelle Obama e do Obama. Sim. Que não é o mesmo grupo do Gavin Newsom, e tem feudos dentro do Partido Democrático. Eu acho, mas é interessante, Asa, porque eu acho que o Obama manda no Biden. Você não acha isso? Eu não sei, eu acho que a política é mais sutil que isso. Eu acho que o grupo político do Obama tem uma enorme influência sobre o Biden. Eu acho que o Biden, que foi VP, né, vice-presidente do Obama... Tem os Clintons também, não tem uma enorme... Mas aí a gente tem a banda dos Clintons, que é conectada, mas não é a mesma. Não é a mesma. Tem o Gavin Newsom correndo por fora. A Kamala Harris, que é a candidata, foi uma produção inventada pelos Soros e pelos bilionários. Então, assim, você tem os feudos ali dentro e a coisa... E o Biden tá batendo pé. E eu não acho que o Biden... Eu acho que claramente o Biden tá com problemas de demência e senilidade, mas ele não tá babando na gravata igual as pessoas fazem parecer que tá. Não, e um ponto importante, você falou que ele acabou de, essa semana, anunciar que ele quer debater o Trump. Que todo mundo achava que ele não ia fazer, que ele não ia querer debater o Trump. Eu achava que ele queria, que a única chance dele provar que ele não tá senil. Mas ele toma aquele espinafre do Popeye. É as drogas. Ele vai se drogar inteiro. Como que, se você assistir... o espinafre do Popeye. Se você assistir o discurso dele agora, que ele fez no Congresso, que é o State of the Union... Sim, ele tava... não tem como não ter sido drogado. Ele tava ali, é impossível. Então, o que ele vai fazer, o que ele fez para esse discurso, pro State of the Union, que foi em fevereiro ou março, não sei quando, ou janeiro, não sei, janeiro, fevereiro ou março, que ele fez aí, alguns meses atrás, é o único jeito que ele vai participar no debate com o Trump, vai ser desse jeito.
Porque do jeito, assim, acorda e vai pro debate do jeito que você é, filho, aí vai ser um estrago total pra ele. Não tem como ele fazer isso com o Trump. Até não ele tem. chamando o debate... Não, ele vai fazer na CNN, é óbvio que ele vai coordenar com a CNN. É óbvio que a CNN vai... É o Bonner coordenar. Vai coordenar aquilo. Ouvi falar que eles não querem que não pode ter audiência, não pode ter plateia. E mais umas coisas lá outras regras também. Então não é. Já não tem jogo. Audiência na TV, mas plateia lá no estúdio mesmo. E outras coisas, mas entendeu? Então não é. O Biden tá de igual para igual pro Trump, nada. Não tem nada de igual para igual. O Trump não tá se drogando e não tá. Eu quero fazer o Biden fazer um debate com o Hannity na Fox, que nem o Gavin Newsom fez com o DeSantis. Lembra que teve o debate DeSantis-Newsom? O Newsom é um lixo, né? O governador da Califórnia, mas ele foi ir na Fox com o Hannity fazer o debate com o DeSantis. E o Hannity foi bem. Não, exato. Então, mas ele foi. Quero ver o Biden fazer isso com o Hannity e com o Trump. Nunca. Mas... Nunca. A terceira hipótese que eu não falei é a seguinte, que é a hipótese que mais me amedronta. Que essas duas primeiras hipóteses são hipóteses assim, a gente se dá bem, porque os democratas sabem que ele vai perder e vão fazer o possível, mas não preferem queimar outro nome, porque o Trump entra. Nessa outra segunda opção, onde o Biden tá brigando para ser candidato porque ele não quer abrir mão do osso, não quer largar o osso, os democratas estão desesperados porque vão tomar fumo, e a gente se dá bem. E na terceira opção, e essa é a opção que mais me amedronta, é a seguinte, eles falam: a gente controla Hollywood, a gente controla a imprensa, a gente controla todas as NGOs, a gente controla o Deep State, a gente controla 90% das Big Tech, a gente controla o mercado financeiro, a gente controla a educação, todas as universidades e educação básica e tudo, a gente controla todos os sindicatos e a gente controla os trabalhadores eleitorais. E controlam tudo. É isso que você falou. Você faltou alguma coisa que eles não controlam? O que eles não controlam? O povo, só o povo. A academia médica. Não, tô falando que eles controlam. Tá bom. Controlam também. Então eu falo o seguinte, essa posição é a posição assim, e última, né, que é a cereja do bolo, eleitorais. Os trabalhadores eleitorais, eles controlam. E mais, com os tribunais. Eles controlam também os tribunais. Isso me preocupa também, eu posso falar disso. O cara também fala assim, meu irmão, faz o que tu quiser aí. Qualquer poste que eu colocar aqui, o Biden pode estar dormindo, que no final a gente vai levar a eleição de qualquer jeito. E isso me apavora. Isso sim, e eu vou te falar uma coisa que a direita americana, eu acho que não presta atenção nisso. Eu falo isso há muito tempo. Todo mundo focou, não tá errado, focou na questão que teve, né, coisas que aconteceram na eleição de 2020, como voto pelo correio, todos os problemas, né, de votação, mas ilegal votando, gente morta votando, tem todos esses temas que são reais, que acontecem. Inclusive, eu acho que uma das preocupações para esse ano é que tem muito ilegal aqui nos Estados Unidos agora. Tem muito ilegal. 10 milhões de então isso sim tá pior do que 2020. Tá. Isso tá pior. Mas em tese não é pro ilegal voltar. Em tese também. Em tese tem muita coisa, mas... Não, então, mas eu vou te explicar por quê. Em tese, os ilegais conseguem votar em estados como a Califórnia. E aí, tá beleza. Mas Arizona é na fronteira. Também. Mas a legislação do Arizona era, principalmente com as mudanças que estiveram nos tribunais, era para ser mais rígida. Não era os caras não têm tanto problema de legal votando. Na Califórnia, o Biden vai ter 103% dos votos. Mas eu vou falar, o que me preocupa é que ninguém fala direito. Um dos maiores absurdos que aconteceu em 2020, além de demorar uma semana para contar voto, que é um absurdo, tem que contar na mesma noite. Demorou uma semana. Teve aqueles lá, coisas estranhas acontecendo estatisticamente. Tudo isso a gente viu. Mas todo mundo fala disso. Sabe que ninguém fala? Na cidade que é na Filadélfia, que é na Pensilvânia. Uhum. Em Atlanta, que é na Geórgia. Uhum. Em Detroit, que é em Michigan. Uhum. E o outro que é Milwaukee, que é em Wisconsin. São as cidades grandes, que aqui, os centros urbanos são todos democratas. Os subúrbios também. Exato. Lá que foi o que aconteceu? Quem conta os votos tem os observadores democratas e republicanos. Eles não Todas essas cidades, grandes cidades, nesses estados disputados, que foi por pouquíssimos votos a diferença, os democratas não estavam deixando os observadores republicanos entrarem na sala. Por causa do Covid.
cara Não, tinha que ficar- nem tinha motivo. Tinha, não, era porque a Era disputa o era Covid, dos 6 Mas por que só... Então podia só entrar democrata? Não, o democrata era o cara que tava contando o voto. Então, mas tem que ter os dois, tem o observador Não, eles democrata. ficaram, teve vários, tem até foto disso. Os caras ficavam de costas pro computador na hora da conferência de assinatura. Então o cara via as costas do monitor. E os dois que conferem assinatura, né, do cada partido, ficavam atrás 6 pés. Não, pô, mas tem pior que isso. Teve casos sim que o republicano não tava deixando entrar na sala. Mas não era, 6 pés do lado de fora, com vidro. Mas o democrata tinha Não, mais acesso que o democrata, de modo republicano. geral, não entrava. O democrata era o cara que tava contando o voto. Que era um trabalhador eleitoral do county. Então, é isso que eu tô que falando, mas ninguém geralmente- fala disso. Mas ninguém fala. Você vê, eu não vejo ninguém falando mais Mas disso. isso só foi possível por causa da quantidade em massa de cédula por correio, que foram milhões e Não, milhões. entendo, mas mesmo assim, mas ninguém fala desse tema. Ninguém é um fala tema- disso. tema relevante. É uma coisa uma loucura. Então, que nem você fala, a máquina que existe. O meu cagaço é o seguinte, mesmo todos os estados mudaram as suas regras eleitorais, os tribunais chamaram a atenção, os republicanos melhoraram o time de advogados deles, um monte de coisa em nosso favor em relação a esse ano. Uhum. O que me preocupa, realmente me preocupa, é que mesmo com tudo isso, os democratas conseguiram ganhar o Senado da Geórgia de novo, depois da eleição, Eu não consigo ver que eles vão perder o Senado esse e ano. conseguiram A ganhar gente pode- Esse ano não tem como. Eu não consigo ver os democratas continuando no a Senado. casa, talvez eles A casa é mais consigam, disputada. mas o Senado não. Mas o Senado, você já viu as corridas pro Senado esse ano ou não? Já. A maioria, outro dia. a maioria democrata é estado que o Trump ganhou concorrendo. Não, eu acho que Eu não eles vão consigo ver, acabar- eu não consigo imaginar os democratas mantendo o Senado. Eu não os consigo ver os isso. republicanos, e o Senado é muito forte na política externa, que é uma coisa que tem muito impacto para o Brasil. E é bom também por causa da Suprema Corte. Também. Verdade. E para muitos juízes também. Então. Mário, quero te agradecer, quero convidar você que está em casa mais uma vez a entrar no link da descrição, www.findamerica.com, usar o cupom de desconto para que você possa se tornar meu aluno. Você só tem até o final do dia de amanhã. Aqueles que quiserem tornar meus apoiadores, que querem apoiar meu trabalho, também tem um cupom de desconto para vocês aqui, www.paulofigueiredoshow.com/apoie. Você, se tornar meu apoiador, você vai imediatamente ganhar 40% de desconto no Fim da América. Então é uma dobradinha muito boa. Se você se tornar meu apoiador, você vai pagar nos primeiros meses $5 por mês. Eu dizia que era uma promoção do McDonald's, até que eu tô vendo que agora eu não vou no McDonald's há muito tempo, tô vendo que custa $9 uma promoção aqui. Tá tudo mais caro. Tudo mais caro. Então é muito menos que uma promoção do McDonald's. E você imediatamente pode comprar o curso com 40% de desconto em vez de 30%, que é o preço que você compra com o cupom de desconto aqui embaixo. Agradeço a todos que me assistiram. Mário, muito obrigado. Foi um papo Paulo. muito bom. Eu quero que o público brasileiro te conheça cada vez mais, porque é difícil ter um papo alto nível assim de Estados Unidos em português. Então, Sim. Valeu, Paulo. obrigado pelo papo. Obrigado, Paulo. De novo, conheço o Paulo há 5 anos. O cara tá fazendo um trabalho. Eu faço um trabalho aqui, para as pessoas, sua audiência entender. Eu faço um trabalho aqui, obviamente, focado na política americana, para ajudar a política americana, mas sempre assim, no meu tempo, sempre que eu conseguisse ajudar o Brasil de alguma forma, sem motivo, eu sempre fiz. Mas o que o Paulo faz pelo Brasil daqui, não chega aos, né, o que eu faço não chega aos pés do que o Paulo faz. E o Paulo tá fazendo um trabalho gigantesco lá no Congresso em Washington, tá viajando, tá correndo, suando. Então, eu que agradeço tudo que você tá fazendo Não lá. seria possível sem a ajuda dos meus amigos. Então, Tamo junto nessa briga. tamo junto. That's it, Jason.